Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, mano. Suave? Tranquilidade, você também? De buenas. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean. Nosso camarada Criudão. Tudo bom, Criudão? Opa, tudo ótimo, daquele jeito. Gravando num dia inusitado, né? Dias está segunda-feirinha, suave, pô. Quebrar a semana, da hora. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem é nossa convidada especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Tainá Peixoto, que é doutora em História e comediante. Seja muito bem-vinda, Tainá. Boa noite, meninos. Obrigada. Primeiramente, agradeço você ter aceitado participar e para trocar uma ideia com a gente. Tá, e deixa eu te perguntar, como do nada você é doutora em História, você foi parar no stand-up, como que foi essa transição, assim? Do nada, né? Do nada. É que é recente, né? Quanto tempo É você recente. Quanto tempo você já tá se apresentando? Eu comecei o stand-up em abril desse ano. Uhum. E eu me tornei doutora em História em outubro do ano passado. Só que eu morava em BH, fui fazer meu doutorado lá em BH, e aí eu terminei e me mudei para São Paulo em março desse ano. Que eu vim acompanhar meu marido, né? Ele passou aqui para ser professor de ciências da Prefeitura de São Paulo e a gente veio. E eu já amava muito comédia. Porque eu já... Aquelas, né? Que tem várias histórias de vida. Eu já tinha feito teatro lá em João Pessoa, que eu sou de João Pessoa. E aí eu tinha companhia de teatro, fazia peça, né? Então, assim, estudava ali ao mesmo tempo que fazia faculdade, né? Eu fazia graduação em História. E também estava atuando no teatro. E eu sempre gostei muito de fazer peças cômicas e de fazer personagens cômicos. Então, a comédia meio que sempre Tava ali, né? tava na veia. Minha mãe é a pessoa mais engraçada que eu conheço. Mãinha. E, então, assim, a minha família sempre levou as coisas meio na ironia, né? No sarcasmo. Então, meio que já tava. E na pandemia, quando eu tava no meio do doutorado, na pandemia, eu gostava de escutar muito stand-up, gostava de escutar os shows e me acalmava para dormir. Aí eu gostava de ficar ouvindo, aí eu fui pegando, tipo, os temas e assistindo, via, né, que tinha um texto e tal. E quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu já fui, o primeiro dia, já fui assistir um show de stand-up no Clube do Minhoca, porque eu queria muito conhecer o Clube do Minhoca, né? Que era onde eu via os comediantes todos naquele palcozinho lindo, cheio de lambe-lambe. Aí eu, ai meu Deus, que máximo, quero conhecer. Aí eu fui e fiquei assim, mais encantada ainda. Eu fiz, nossa, você vê de perto o comediante, né? Tipo, é bem intimista, assim. Eu achei muito legal. E comecei a ir assistir Noite de Comediantes Iniciantes. Aí, então eu vi que a casa fazia, gente, se vocês quiserem, tem uma noite nas sextas-feiras que a galera que tá começando, se você quiser começar, você pede aí, entra na lista e tal. E tenta vir. Então eu assisti muitas apresentações e muita galera que, tipo, tava o primeiro dia se apresentando. Caramba, o povo corajoso, né? Já começando, assim, na noite, né? No Clube do Minhoca. Mas eu achei muito massa, porque eu vi muitos perfis de comédia, né? Então, assim, quando você tá longe da cena, você, às vezes, vê muito vídeo de YouTube de gente grande. Sim. Né? E aí, quando você vai assistir, vê aquela coisa intimista, você vê vários tipos e vê muitas mulheres também fazendo. Aí você passa a pensar, acho que dá para fazer isso aqui. Acho que talvez não seja uma coisa tão difícil, né? Já fui professora, já fui atriz. Já enfeitei 20 pentelhos na minha frente, né? 20 pirralhos enchendo o saco. Pirraio, adulto, adolescente. Vamos tentar, vamos fazer um texto aí. Aí eu fui, assim, eu pedi muita indicação da galera, fui conversando com o povo, me mudei agora, sempre gostei e tal, dá uma olhada aqui no texto, aí conversei com alguns comediantes que eu assistia, e eles me ajudaram muito, fala disso, fala da sua experiência, eu fui assistindo vídeos também, eu fiz muito contato com o Daniel Sartório, né, que ele é o mestre de cerimônia do Cincão do Minhoca.
E aí ele falou, assiste esses vídeos aqui da galera. Ele me deu umas dicas de assistir uns vídeos. E eu comecei a estudar mais. E ao mesmo tempo que eu tava nesse negócio, aí em março, abril, eu tava fazendo um curso de improviso e atuação e criatividade na Casa de Artes, com Glaura Lacerda. Então foi tipo, quebrando o medo desse negócio, voltando pro teatro, pro improviso, e assistindo muita comédia. Então, assim, foi uma imersão, sabe? Aí eu fui. Primeira vez eu fui, me apresentei no Chechel. E como é que foi a emoção de estar lá a primeira vez, de falar, caramba, vou... Olha, eu fiquei Daquele frio da nervosa. barriga? Eu fiquei nervosa o dia inteiro. E eram 5 minutos, né? Aí eu fiz, 5 minutos, tá? Manda pra mãe, né? Manda pra mãe. 5 minutos. Vai dar bom. Aí eu comecei a treinar em casa e eu ficava, meu Deus do céu, eu vou passar, ou vai dar errado, ou vou dar um branco, eu não vou saber o que eu vou falar. E aí, tem esse negócio, será que isso aqui vai ficar bom? Será que essa quebra aqui, né? Porque você tem que dar um contexto pra piada e dar uma quebra ali da expectativa, né? Sim. Pra rolar essa piada. E aí eu vi os meninos se apresentando, muita gente nervosa também, talvez. Então se o pessoal tá nervoso, eu também tá todo mundo junto. E eu achei a plateia receptiva, tipo, eu achei massa. Porque eu tava muito no meio acadêmico, né? E o meio acadêmico é um meio que tem muito julgamento, porque tem que ter, né? Também. É um meio científico, tem que ter um rigor, né? E aí a comédia, o improviso, subir no palco, me deu essa liberdade. Eu me senti bem livre, assim, pra Foi falar meio que assim, diferente do que você imaginava que seria, né? completamente. Eu me senti bem à vontade. Porque eu achei que, tipo, as mulheres se identificavam, gostavam, né? Quando você sobe no palco e vê umas mulheres na plateia, meio que uma já olha pra outra, assim. Uhum. E a galera gostou muito do primeiro texto. Eu fiz sobre a minha experiência de chegar em São Paulo e de ter morado em BH também, né, no Sudeste. E aí o mote, assim, inicial das minhas piadas, que eu ainda faço, é essa questão de ser uma nordestina no Sudeste. E de como que o sudestino, ele tem essa ideia meio assim de uma pátria deles, né? Tipo, Minas, meu país, São Paulo, meu país, meu mundo. Uhum. E o nordestino é aquela coisa que chega e é o diferente. E aí deu muito certo. Foi bem legal, Uhum. Foi bem massa. Aí eu tô aí nessa vida. Às vezes eu faço uns shows, tô iniciante ainda, mas já abri pra uma galera também, já abri 2 shows de solo. Tá sendo bem legal. Legal. Só vou fazer nosso momento jabá aqui agora. Claro. Tá? Fica à vontade. Foi a trilha sonora aí que eu falei, momento jabá. Você que tá Parceiros. Oi, nossos parceiros, né? A gente tem uma parceria com a Escal, você que tá procurando suplementação de qualidade, ou já treina, ou vai começar a treinar, a gente tem uma parceria com a Escal, vamos deixar o site deles na descrição, tá? Tem nosso cupom também, o Dona Mara 10, qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, alguma coisa do tipo, ele é aqui de São Paulo, a gente vai deixar o contato dele na descrição também, e a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral, enfim, tem nada pra fazer na sexta-feira à noite, final de semana, eles são aqui da Moca, ou você pode entrar no site www.cervejaazul.com. É isso. Deixa eu te perguntar, você veio de João Pessoa, né? E Isso. como você começou primeiro na arte, que você falou que você atuava, fazia, ou você já começou já tipo, você fez faculdade, né, primeiramente, né? Foi. Mas a arte veio antes, então, no caso. Foi. Eu vou. E por que você não seguiu? É, É que a gente é tudo da arte aqui, né? Nós todos, né? Somos da música e exatamente. tal, né? E aí agora eu vou contar porque eu não sei. Foi um plano B ou... Não, é porque era assim. parte de história? Eu sou filha única de mãe solo, né? Nossa. E meu pai, ele mora em outro estado. Então, meu pai morava em outro estado e minha mãe é paraibana, eu morei com minha mãe, né? E maninha, ela é muito... ela sempre foi muito assim, tem que trabalhar muito, tem que... Sim. né? Ela dava conta de tudo, né? Mãe solo, divorciada, né? Então, assim, a gente enfrentou algumas
algumas barreiras, sabe? Porque quer queira, quer não, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda, se a gente encontra preconceito hoje, imagina nessa época, né? Uhum. E a questão do divorciado fica muito forte, né? No status social da pessoa. Então, a gente encontrava, assim, algumas barreiras, uns preconceitos meio velados, sabe? Tipo, ai, cadê teu pai? Ai, não sei o quê. Tipo, ai, tua mãe não vai casar de novo? Ai, não sei o que Hoje é tão lá. normal isso. Né? Aí, e mãe sempre falou assim, não, meu filho, você tem que estudar muito, trabalhar muito pra conseguir sua, né, independência financeira, tal, tal, tal. Então, eu me esforçava muito pra estudar, só que na escola, na própria escola, eu descobri o amor pelo teatro. Porque eu não gostava de falar com muita gente. Eu era bem quietinha na minha. Mas era tímida? Por quê? Eu era muito tímida até os 12 anos, assim, porque eu não tinha aparelho nos dentes. Eu não gostava de rir, não gostava de falar com ninguém. Aí eu achava meus dentes feios, eu achava essas coisas assim, não gostava de falar. Aí teve um dia na aula de interpretação de texto, de português, que a professora falou, vamos dividir aqui a turma, e cada um vai fazer um capítulo, vai fazer encenação do Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Aí eu tinha que fazer, porque não tinha saída. Aí a gente se juntou, o grupo e tal, e eu fiz um capítulo lá e eu amei. Aí eu me apaixonei por Shakespeare, me apaixonei pelo negócio e fiz a atuação. E todo mundo da sala ficou, nossa, ela sabe falar. Nossa, ela abre a Ela boca. muda. Achei que ela não falava nada. Aí eu só não gosto muito assim das pessoas. Brincadeira, mas é porque eu tinha vergonha. E aí quando eu fiz esse personagem, eu fiz, caramba, eu posso ser tipo uma outra pessoa. Né? Rola esse negócio, tipo, eu posso me expressar sem ser eu. Aí a professora até de texto falou assim, nossa, né, você já faz teatro? Isso eu tinha uns 11 anos. Aí eu, não faço teatro. Ela, nossa, você leva muito jeito, não sei o que e tal. Então, eu sempre fui muito incentivada a fazer redação. Na escola, eu gostava muito, né? Gostava muito de escrever e tal. Aí eu queria, ai, mãe, eu quero fazer jornalismo. Ai, mãe, eu quero fazer teatro. Ai, mãe, não. Você vai arrumar alguma coisa pra você fazer um concurso, pra você fazer alguma coisa. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Tipo, já tava ali, entrando na adolescência, já tinha que escolher, né? Na minha época, eu tenho 32. Na minha época, o vestibular não era Enem. Era aqueles processos seletivos seriados. Sim. Que, tipo, você fazia no primeiro ano do ensino médio. Aí você fazia no segundo ano, juntava as médias. Era um negócio assim, sabe? Cada ano você fazia. E eu comecei a fazer muito nova. Eu fiz com 14 anos meu primeiro vestibular. Caramba, 14 anos eu tava comendo terra, mano. 14 anos do meu primeiro vestibular. E, ao mesmo tempo, eu fiz a primeira adaptação de peça na escola. Caraca, 14 anos. Porque os meus amigos eram tudo mais velhos, né? 15, 16 anos. Aí eu fiz a primeira adaptação, que foi do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que é uma peça do século XV, eu acho, 16, eu não tô lembrada. Dá um Google aí, vocês vão achar. Aí a gente adaptou todo pra linguagem nordestina atual, tipo, pra linguagem da gente. Aí foi um sucesso na escola, porque era na Semana de Artes da escola. O pessoal fazia banda, fazia várias coisas, né, nessa semana. E eu fazia o personagem principal, que era o diabo. Porque era o diabo e o anjo no purgatório. E aí chegava a galera que morria, tipo o Alto da Barca do Inferno, ou o Alto da Compadecida. Que é baseado nesse tipo de peça, né, de altos, né, que é um formato meio fixo, que os personagens vão entrando e tal. E aí, eu amava, tipo assim, eu pensava na entrada, eu pensava em soltar as piadinhas, em ser engraçada. E já pensava e gostava desse personagem meio sem gênero. Porque eu era menina, mas era o diabo, então não tinha um gênero. Fazia maquiagem doidona e era o diabo. Então, tá ótimo. Aí eu me encantei, assim. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu queria ser atriz. Ai, queria. Aí já fica, né? Pensando no sucesso. E amanhã,
Pois volte pra realidade. Coloca o pé do chão. Puxava a pipa de volta. É venha. Ela dizia, sonhe muito não, minha filha, que o buraco é mais embaixo. Aí ela dizia, Tainá, mulher, tu vai fazer teatro, como é que tu vai viver? Que tipo, como é que a gente vai viver teatro em João Pessoa, né? Tipo assim, você podia fazer a peça em cartaz, mas não dá muito dinheiro o ano todo e tal. E eu, não, mas eu vou ser atriz, eu vou mudar, eu vou não sei o quê, vou pra Globo, aquelas coisas, né? De adolescente. Aí eu fui crescendo, fui tendo mais disciplinas no ensino médio e fui gostando muito de ciência política, jornalismo e tal. Eu queria ser uma coisa meio politizada, né? Assim. Aí eu fiz, não, mãe, então eu vou fazer ciências sociais. E no terceiro ano, uma professora minha disse, não, Tainá, faz o curso de História daqui, da UFPB, né, que é a Universidade Federal da Paraíba, que o curso é muito bom, é muito bem estruturado. Aí eu, é mesmo? Minha nota não era essas coisas todas, né, porque você escolhia o curso, tipo hoje, que você bota a nota, escolhe o curso, só que era um processo mais analógico, né. E aí eu botei pra História, entrei em penúltimo lugar. Eu fui quase que eu não entrava, não. Mas tava ali, ó, na beiradinha. Né? Na beiradinha, eram 50 vagas, eu entrei em 49. Eu fiz, caraca, velho, quase que eu não passava. Mas quando você olha hoje, aí você pensa, oh meu Deus, que besteira, né? Tipo, quem entrou em primeiro ou em último não faz diferença. Mas quando a gente é mais novo, a gente tem uma outra perspectiva das coisas, não tem? Sim, porque fica naquela assim, poxa, nossa, se eu fui o último, sabe? Aquele negócio meio de status, né? De falar, droga, será que eu sou menos que o primeiro, né? Aí vem aquelas coisas. Aquela segurança de adolescência. Né? Aquelas inseguranças. Aí eu comecei a fazer a faculdade e aí me apaixonei pelo século XIX, pela história do século XIX. Aí, meu filho, eu fui deixando o teatro, eu fazia em paralelo, eu tinha as companhias, fazia os personagens de comédia, então eu sempre queria seguir ali para ver a cômica. Mas quando foi em 2013, eu meio que me aposentei das artes, porque eu fui fazer mestrado. Vou entrar na vida acadêmica mesmo, vou ser professora, amanhã, muito bem, você vai fazer pelo menos um concurso, vai dar aula, vai dizer que eu, vou. Meio tipo assim, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Só que aí, quando foi em 2017, eu terminei o meu mestrado e passei pro doutorado na UFMG, em BH. Aí eu deixei tudo, assim, eu fiz, eu vou, porque eu quero. Aí você já tinha desistido da carreira de atriz, já tinha, eu fiquei parada, eu fiquei um tempo parada. E fiquei bem, assim, foi... Você ficou naquela dúvida, tipo, será que eu quero? Ou meio que já tava naquela, passei aqui, eu vou seguir nessa. Olha, quando eu era mais nova, tipo assim, ali uns 19 anos, ali, aquela fase, né, que você se questiona muito, eu fiquei, caramba, velho, eu vou estar meio que, tipo, largando um sonho que eu quero, mas eu também gosto de história, e me apaixonei por essa área, porque eu encontrei uma coisa que tinha a ver também com comunicação, que foi os jornais. Aí eu comecei a pesquisar os jornais do século XIX. Aí eu pesquisava, tipo, como é que se deu os clubes de leitura no século XIX, como é que eram as bibliotecas, essas coisas assim, bem... E fui olhando os jornais, eu me apaixonei pelos jornais, porque eu ficava imaginando essa sociedade, sabe? Tipo, muito viva ali nos jornais, os anúncios que você via, os produtos à venda. É tipo hoje, você vê as propagandas, quando você tá no Twitter da vida, pensa que o jornal do século XIX é a mesma coisa, só que no papel. Porque tem briga, um querendo matar o outro. É babado e confusão, meu filho. Aí o povo adora quando eu conto a fofoca do século XIX. Vocês acham que o brasileiro não já brigava publicamente? Tem alguma coisa assim que você pode contar pra gente, assim, que é bem interessante dessa época, assim, de briga? Olha, tem uma briga que eu acompanhei, que eu fiquei vários jornais acompanhando, que era assim, era um grupo que botou no jornal da cidade, o que saía todo dia, eles falando, por que o guarda da rua, o guarda da cidade não tá indo ver os baderneiros? Aí só falaram assim, tá tendo baderneiros em tal rua, o cara da polícia devia dar conta disso.
Aí o povo da rua falou: olha, vocês parem de ser fuxiqueiro, que aqui não tem baderneiro, não. Se vocês continuarem falando no jornal, a gente vai coser as orelhas que eles usavam. Era tipo, vou arrancar suas orelhas. O negócio do Trump não é tão novo assim, né? Já, ó, de Ó, tempos, né? Esse negócio de arrancar a orelha já é old. Aí, e tipo, umas linguagens bem violentas mesmo, tipo, brigando. Tinha muita mulher que falava assim: não faça negócio com meu marido, porque ele não vai pagar vocês. Ele me trai. Ele sustenta outra família. Meu filho, era babado. E Meio que, tipo, jogavam o merda do ventilador, assim, no jornal, no caso, no né? jornal. Caraca. Mas era assim, tipo, era... Porque assim, no caso do jornal tem um editorial, tal, Sim. que vai lá e como é que eles faziam? Tipo, eles colocavam no anúncio isso? Era assim. Tinha anúncio? Tinha anúncio. O jornal fazia assim: olha, se você quiser mandar alguma coisa pro nosso jornal, mande em carta. Carta fechada. Aí eles divulgavam a carta. Aí eles mandavam a carta, às vezes, sem assinar. Aí usava, às vezes, o apelido da pessoa. E aquela pessoa era conhecida na cidade. É tipo os veículos hoje. É tipo você ter uma página no Instagram e chegar lá e Fazer começar um exposed, né? o A exposed. loja tal não entregou meu sofá. Silva Isso. Design não entregou minha cama. É tipo Tô isso. fazendo Olha, exposed aí ela aqui, não é compre na trambiqueira. loja. Ela é trambiqueira, não faça negócio com ela. Porque a ideia era, como era o único meio de comunicação e era um meio que circulava muito na cidade e o pessoal falava, então era uma forma de você se pôr publicamente, brigar. Não era briga, era cacete. O povo esculhambava o povo do jornal, de um jornal, era tipo liberal, descia o cacete no conservador. E assim, descia Ferozmente. muito ferozmente, uma linguagem bem. Aí eu fiz: meu filho, o povo acha que essas brigas de política, esses negócios. Oh, meu Esse negócio Deus. já vem de tempos, né? É babado. E de famílias, né? Por território. Então, assim, é muito interessante. Eu me apaixonei por esses jornais. Então eu fiz: então eu vou ficar nessa área. E eu fui estudar um jornal, né? A minha tese inteira foi sobre o primeiro jornal diário da Paraíba, que ele saiu em 1862 e ele circulou por 24 anos. Então, eu fui analisar esse jornal, quem era que estava por trás, nos bastidores. E depois o dono morre e ficou com as filhas dele, que também não era muito comum no século... Assim, era comum as mulheres assumirem os negócios dos homens, mas ela ficou, a filha mais velha, como diretora por muitos anos. E ela era uma mulher parda. E ela nasceu escravizada. E ela foi alforriada e depois virou a diretora do jornal. Então, assim, eu fiquei muito encantada, sabe? Todo mundo ficou: nossa, uma mulher diretora do jornal, e ninguém falava. Tipo, ela não era tida como a diretora. Era o jornal dos filhos do dono. É sempre assim, né? A viúva de fulano, os herdeiros de ciclano. Nunca fala da pessoa e o nome dela, né? Eu não ia botar a Tipo, já diretora tinha fulaninha. Tinha. Tinha. De preconceito, assim, que era mulher e tal, né? Século XIX mais pesado ainda, né? É. Eu vivia numa sociedade escravocrata. Então era mais pesado ainda. Extremamente conservadora, né? Então, aí eu estudei esse jornal no doutorado, só que veio a pandemia no meio do doutorado. Aí a pandemia foi pesada para todo mundo, né? Sim. Aí você ficou em BH na pandemia ou você voltou pra... Não, eu fiquei em BH. pra João Pessoa? Porque, no final de 2019, eu comecei a namorar com meu atual marido, né? E aí ele é de BH. Então eu fiquei nesse negócio, tipo, começou a pandemia, fechou tudo. Como é que a gente ia fazer? Maninha foi morar comigo também em BH, porque ela se aposentou e fez: vou ficar com minha filha, né? Só sou eu e ela. Aí ela se apaixonou por BH. Manhã adora. BH não lembra São Paulo? Você não acha? O centro, assim, não é igual. Pequenininho. Mas não lembra? Lembra. Eu fui pra BH ano passado, eu acho. É muito igual, mano. Eu andava nas ruas do centro, assim, mano, é muito igual. A vibe.
Muito igual. Tem umas ruas que eu passo assim, eu tava até vindo pra cá agora, eu vi, deu uma vibe meio centro de BH, assim. Lembra Porque tem muito. essa coisa de manter o antigo ali, os prédios mais antigos, Sim, mas tem aquela modernidade, né? O movimento, muito carro, muita gente na rua. sim. Mas eu gosto muito de BH. Aí, na pandemia, eu fiquei nessa dúvida. E fiquei meio na bad, assim. Foi. É, que a pandemia ela foi aquela parada assim, né? Quem não enlouqueceu durante, enlouqueceu depois, né? Exatamente. Eu enlouqueci durante, no meio, depois. Em todos. Porque você ficava numa situação assim, você fala assim, caramba, o que vai acontecer, né? Não, e aquele início, gente? O que foi aquele início em que, tipo, ninguém sabe? Era o carnaval pipocando, era as notícias falando tudo. E aí vai chegar, e a gente, sabe? Tipo, E e o aí? pessoal levando a brincadeira e tal, e quando começou a ficar sério. Foi. Aí eu me mudei lá em BH mesmo, fui para outro bairro, porque tava, tipo, insustentável ficar. Eu morava perto da universidade por conta do doutorado. Eu fiz, tá insustentável, porque tava muito afastado, o povo tava fazendo festa na pandemia. Então, assim, foi bem complicado. Aí eu me mudei de bairro, consegui ter uma vida um pouco mais tranquila para escrever, só que ao mesmo tempo a cabeça, né? E aí, vou terminar? O que é que eu vou fazer? O que é que eu não vou fazer? Aí a comédia, o stand-up entrou muito na pandemia como uma terapia mesmo, assim, de assistir. Aí fui introduzindo. Meus amigos, já tinha uns amigos que gostavam, mas eu botava meu marido lá e dizia, vamos assistir. Aí ele começou a gostar também, ele gosta muito de assistir, mas fazer é outra coisa, né? Mas qual que você gostava mais de ver na época, assim? Olha, eu assistia muito Afonso Padilha. Ele é muito bom. Já vi ele ao vivo, ele é muito bom. Eu assisti um show dele sozinha já, lá em BH. Foi o primeiro show assim que eu vi, era não sei quantas mil pessoas. Eu fiquei, caralho, é só um cara, o microfone e um texto muito bom. Sabe? Tipo assim, porque o texto dele é muito bom. E aí eu ficava, dá pra você se comunicar, dá pra você fazer uma crítica, mas com humor. Isso é o genial, sabe? Assim, que eu gosto. Aí eu fiquei bem encantada e comecei a assistir. Assisti Os Quatro Amigos, assisti. Eu gosto muito dos meninos do Em Pé na Rede, que são os meninos do Pará. É Vitor Camejo, Rominho Braga e Osmar Campbell. Eu gosto muito deles. Acho que eu conheço só o Rominho. O Rominho, Camejo, escrevia pro Gentili, né? acho que sim. Ele escrevia pro Gentili. Ele fazia roteiro do programa do Gentili. Rominho é que não tem um dedo, né? Um pedaço de dedo. Isso. Rominho. Eles são muito bons, assim, porque o show deles é de improviso com a plateia e contando história e tal. Então, eu acho massa isso também, de você levar uma história e o comediante ali na hora fazer. Essa interatividade com o público. Legal. É muito legal. E aí o stand-up é um lugar muito confortável, assim, sabe? Pra você. Pra você ser você mesmo, assim, se libertar de algumas Aquela amarras. coisa que você falou, né? Dá pra você fazer uma crítica aqui com um toque de humor, né? E você colocar coisas do seu cotidiano. Eu lembro que, assim, o stand-up pegou muito pra mim no final, no 2009, assim. No mês de 2009, assim, com... 19 ou 19? Não, 2009. É que foi o primeiro auge que aí, foi né? do Daquela galera. Gentili, foi o do Oscar Filho. Foi bem o comecinho ali daquela galera. Acho que até quem fazia também era o Adnet também, que ele fazia. Que tinha aquela Fábio galera do Rio, de Porchat. São Paulo e tal, Aham, assim. Eu lembro uma vez que a gente foi na casa de uma amiga nossa lá, a gente colocou no YouTube lá o stand-up e a gente ficando lá a noite inteira dando risada assistindo, assim, sabe? Porque era muito engraçado. Assim, e assim, pra gente era algo novo, né? Mas Algo não era novo. tão. Mas assim, mundialmente não era, porque tinha Não. o Seinfeld, né? O Seinfeld já fazia isso Isso. faz há muito tempo, né? O próprio Ed Murphy, né? Ed Murphy, Ed né? Murphy. já Jim fazia. Carrey fazia também. Jim Carrey. Uma maior galera já Sabe fazia, quem né? que eu vi que fazia também? Que assim, é o Chico Anísio. Sim, Eu vi um vídeo dele e falei, gente, isso é stand-up.
preto e branco, assim, ele novão, assim, contando. Eu falei, gente, isso é stand-up. Ah, o Costinha também fazia. Aqueles, Fazia. show, aqueles CDs que tinha de show, assim, tipo do Costinha. Era um Uhum. stand-up É porque aquilo, né? na- Provavelmente, né? Porque Tinha uma tem- plateia, a galera dando risada. e É tal. porque tem, Talvez. dependendo de cada época, você tem um estilo de stand-up, né? Porque o stand-up, o nome, é comédia em pé. Então ela começou meio com isso. Então sempre teve uma pessoa ali para entreter uma plateia. Dependendo do momento que a gente tá, né, da humanidade, vai ter essa pessoa. E hoje é um momento que você tem uma pluralidade muito grande. Então eu gosto muito disso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que nunca perguntaram isso, acho que em nenhum podcast, talvez. Pelo menos eu nunca vi. Pra você, o limite tem humor? Assim? O limite tem humor. Eu, por isso que eu falei que nunca perguntaram. Você foi esperto. O limite. Mas falando sério, pra você tem. Não precisa ser sério, Aham, mas pra aham. você tem limite, humor? Tem. Ou... Tem limite, Tem. pra mim tem. Tem. Tem, porque tem coisas que são crime, né? Eu acho que tem coisas. Tem uma galera que acha que não, que dependendo da forma como o comediante vai conduzir, não tem limite. Mas eu acho que tem umas coisas que, pra mim, Tainá, eu não acho engraçado. Uhum. Eu vi um meme. Mas você acha que quando a gente não acha engraçado, a gente tem o direito de derrubar essa pessoa na internet, assim? Ou a gente simplesmente desliga a TV e... Beleza, Não, eu aí faço você não gosta, isso. É isso. não assiste, não dá pau. É tipo isso, como eu falei, como a gente tem uma pluralidade muito grande, você tem vários tipos de humor, você assiste ali, você gosta, você E acha tem um interessante. público que consome também, né? É isso, né? Exatamente, cada um vai. É os nichos, né, que a gente fala. Tipo, você vê hoje, né? Você vê comediantes que faz um tipo de stand-up, tipo, do Léo Lins já é diferente do Thiago Ventura, por exemplo. Completamente São, diferente. Né? Uhum. Então, acho que São tem as propostas suas- diferentes. São propostas diferentes Uhum. e acho que consome quem quer e tá tudo certo. Tá tudo ligado? certo, consome quem Sim. quer. Eu vi um comediante, eu não lembro quem que falou, que ele falou assim, acho que tem um senso, né? O senso da pessoa, né? Ela acha que se ela passar daquilo já não Isso. é uma verdade pra ela, né? Então, É. então acho que cada um tem o seu senso, né? Tipo assim, vendo algumas apresentações, eu acho que tem uns tem limite, porque assim, tem umas coisas que muito homem fala, tipo assim, pega mulher com racismo, com homofobia, com morte, e tudo numa piada só, e fala, se precisava mesmo, Mas sabe? então, o problema é que tem gente que consome, tem gente É. que consome, que gosta, que dá like, e aí tem o público, aí vira um nicho daquilo, né? É o nicho daquilo, tudo bem, Então, eu também. a eu gente não- tem que aceitar, né? É o nicho, cada um consome o que Foi quer. até, veio até o cara que faz stand-up aqui, o Tonho Peixoto. Uhum. Aí eu até perguntei pra ele, assim, meu, será que não tem algum cara que, tipo, ele é aquilo, assim, e ele transparece? Tipo, vou fazer um humor aqui. Vou fazer um personagem, mas só pra realmente- mim. No fundo, eu sou aquilo. Uhum. Entendeu? Com certeza. Aí ele falou assim que é difícil porque se ele é aquilo, o pessoal já ganha. Entendeu? Eu falei, não sei, né? Assim. Porque, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, "Putz, será que o cara não é tipo aquele filho da puta mesmo? E fica meio que, sabe, vou meter um personagem aqui do stand-up. Uhum. Como você falou que o stand-up, você pode ter Você uma tem- crítica, você Tem uma liberdade artística, né? A gente tem a liberdade artística Isso de. pode ser, porque às vezes você não é no cotidiano, você pode, sei lá. Quem falou muito disso foi a gente entrevistou o palhaço Fusca, né? Ele, palhaço miliano já. Uhum. Ele fala isso, né? Quando ele se maqueia, quando ele vai se apresentar, ele falou que uma das coisas mais legais, assim, é porque ele pode fazer tudo que ele tiver na cabeça que ele tá de palhaço, ele pode fazer o que ele pode fazer. E eu acho que no stand-up, não que vocês sejam palhaços, mas assim, quando você tá lá em cima, você pode falar tudo que você quer, claro. Uhum. O seu Tem que limite, ter, tal, mas no meu você limite. consegue ser aquilo que às vezes no cotidiano você não pode ser, porque você pode ser interpretado de outra forma. Sim. Então tem essa transformação. Né? Você tem Tem essa essa- liberdade, né? Tem essa transformação e eu acho que essa é a mágica também, assim, né? Tem essa barreira aí do stand-up, que é você poder falar umas coisas que você não falaria normalmente, mas pra mim tem que ter a crítica.
sabe? Tem que ter uma crítica, porque eu acredito que todo mundo tem uma visão. Todo mundo tem uma visão de mundo, né? Todo mundo tem uma percepção, tem suas experiências. Então, você não é um ser neutro. Tá entendendo? Então, você vai ter suas... Você vai ter seus preconceitos, você vai ter seus julgamentos, você vai ter seus sentimentos de revolução dentro de você, né? Você vai ter rebeldia, você vai ter tudo dentro de você. Então, não tem como você ser um ser apático. De tipo assim, eu não acho nada de nada. Porque se você for assim, você não consegue criar uma piada. Que público fazer um você texto. vai estar falando pra quem, né? Então, por isso que eu acho que isso eu tô falando de mim, pelo amor de Deus, não achem que eu acho que tem que ser a verdade, porque tem uma galera, né? Não, porque você dá uma opinião, a sua opinião, o pessoal já acha que você tá dizendo a verdade, a sua verdade, que é a verdade do mundo, né? É isso, não é? O que eu penso assim, eu acho que a gente, quando a gente sobe, né, num palco, vai fazer arte, quando a gente se expressa para um público, a gente tem uma perspectiva. Então a gente não é neutro, sabe? Então eu tenho uma perspectiva muito clara, assim, eu falo que eu sou uma pessoa, né, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa de esquerda, uma pessoa feminista, né, uma pessoa lutando contra a xenofobia, lutando contra o machismo, contra essas coisas, e o stand-up, eu consigo trazer umas coisinhas assim, sabe? Porque quando eu fui morar em BH, gente, era tipo assim, eu amo BH, amo Minas, amo tudo, mas quase que recorrentemente, toda semana, eu abria minha boca, eu falava, bom dia. Nossa, você não é daqui, você é da onde? Aí perguntava da onde eu era, o que é que eu tinha ido fazer, o que é que não sei o quê. Então, assim, é muito cansativo. É muito cansativo você tá o tempo todo se explicando. E tipo assim, eu não tô tomando lugar de ninguém, eu só tô vivendo minha vida. Eu só tô aqui, eu só vim viver a minha vida. E aí eu acho que no stand-up dá pra você trazer uma perspectiva dessa, e eu sei que vai ter gente que vai se identificar. Sim. Porque o Brasil é isso, né? São 5 regiões, mas que tem uma divisão muito clara aí, política, regional, entre Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, né? Você não falar essa pessoa é centro-oestista. Vocês já ouviram falar isso? Não. Então, mas é nordestino, né? Sempre tem esse negócio, então é muito cansativo. Aqui em São Paulo, você acha que é menos do que foi em BH? Ou... Eu não sei se é porque eu passei mais tempo lá, né? Eu passei quase 6 anos lá. Mas eu acho que São Paulo tem muito nordestino, então eu escuto muito o sotaque, aí eu meio que me sinto em casa, assim, eu me sinto mais de boas. Mas tem as entrelinhas, sabe? Tem uns... A gente sente as coisas meio... você acha que você vai se dar bem com fulaninho, que vocês são do mesmo lugar, né? Vocês são da mesma terra, tipo... Nordeste. É como se fosse uma coisa só, mas cada um é de um estado, cada um fala de um jeito. Cada estado tem uma cultura diferente da outra, né? Completamente. O pessoal aqui do Sudeste tem essa visão de que o Nordeste é uma coisa só. Que Maranhão é igual a Paraíba e vice-versa, e assim vai. E não é totalmente diferente. É que nem aqui também. Rio de Janeiro é diferente de São Paulo é diferente do Paraná, Paraná é diferente de Santa Catarina. De todos os cantos. A gente tem as diferenças locais da gente, mas a gente também tem as coisas que a gente se identifica como brasileiro, né? Mas eu entendo também, por aqui, ou pelas cidades do Sudeste serem muito grandes, aí realmente tem uma galera que fica mais localizada, então não consegue ter muito... a pessoa é de tal estado que é muito longe. Eu entendo isso. Mas quando é uma coisa recorrente, sabe? Tipo, a gente vê aí a reprodução do Nordeste nas mídias. Tipo, você vê novela, né? Na televisão. Aí sempre aquele filtro estourado, amarelado,
sertão, são os grandes sertões. E os grandes sertões foi feito em Minas, né? Mas isso é uma coisa engraçada, assim. Eu acho que a mídia, tanto novela, filme, tudo que quando retrata o Nordeste é sempre esse lance do sertão, da casinha no meio do nada. Uma família de 10 pessoas. Com a criança comendo pão, assim, sabe? Aquela cara de triste. Catarrenta. E aí isso passa pra gente, então a gente inconscientemente fica com essa visão de que o Nordeste é isso. É porque que o cara vai lá buscar água no fosso, sabe? E não é. Porque vai inculcando, né? Entendeu? Às vezes nem é a pessoa que ela tem esse preconceito. Às vezes é uma coisa que foi passada pra ela inconscientemente, ela tem isso. É a mesma coisa que o pessoal fala assim: nossa, mas se você vai pra São Paulo ver o quê? Você vai fazer o quê? Que só tem prédio lá. Isso você lá. Isso. Lá no João Pessoa? Não, já às vezes até em Minas mesmo, em outros cantos. É a visão que às vezes algumas pessoas têm de São Paulo. Sim. Tipo, nossa, mas São Paulo não tem nada, só tem prédio. O que é que você vai ver lá? Porque se cria um imaginário sobre as cidades, né? Se cria um determinado... É a selva de pedras. Que é só pra trabalhar. É só pra trabalhar. E você, quando era criança, qual a imagem? O que você imaginava São Paulo? O que passava... Na minha A visão de São Paulo que passava pra você quando você era criança? Quando você tava lá em João Pessoa? Eu sabia que era uma cidade grande. Que era uma cidade grande, que era meio estilo Nova York, assim. Que tinha metrô, que tinha não sei o quê, que a galera ia. Mas a gente sempre soube, sempre foi muito claro, assim, na escola, né? A gente sempre via nos livros, nas aulas, que era, olha, os nordestinos, eles meio que povoaram o restante do Brasil. Porque as cidades mais antigas que a gente tem, as coisas de história mesmo, começou no Nordeste, né? Então, as outras regiões, elas foram sendo por várias ondas. Tipo, teve a onda do ciclo da borracha no norte, por exemplo. Então, muito nordestino foi pro norte. Então, nós somos meio que, tipo, filhos, netos, bisnetos de nordestinos, né? Então, na minha cabeça, sempre foi meio isso, assim, tipo... Tem muito nordestino em São Paulo, tem muito nordestino em Brasília, em todo canto. Minha mãe de João Pessoa, né? Minha família eu nasci em Roraima. Meu pai é de Roraima, mas minha mãe é paraibana. Então, eu meio que já sou meio a meio ali. E aí, quando meus pais se separaram, eu era muito pequena, aí eu fui morar na Paraíba. Então, eu meio que peguei a coisa da paraibaneidade, né? Sim. Então, eu me considero paraibana mesmo. Que nasce em Roraima, o que é? Roraimense. Roraimense. Eu nasci em Boa Vista, na capital. Mas eu morei pouco tempo lá, morei Então, 4 tem pouca anos. lembrança, né? Eu fui muito... Eu lembro muito pouco, assim, só de algumas coisas. E aí, já muito pequena, eu fui para João Pessoa. Então, eu sempre tive mais contato com a família da minha mãe, da Paraíba mesmo. Então, eu e Mainha sempre foi uma pessoa que, tipo, ela saiu na década de 90, saiu da Paraíba para Roraima, né? Se casou com uma pessoa de outro estado, nasceu. Então, a gente ficava muito indo e vindo de João Pessoa para Roraima. Então, ela ia, vamos para Brasília ou para Manaus. Ela tinha amigos de muitos lugares do Brasil. Então, eu meio que viajava. Eu conheço alguns lugares do Brasil. Então, nunca foi uma coisa meio distante para mim, sabe? Tipo, eu já sabia mais ou menos como era. Eu conheci o Rio primeiro. E todo mundo falava, né? Realmente, as belezas do Rio são... As belezas naturais, né? São muito bonitas e tal. E é muito diferente a cultura de São Paulo e do Rio. É completamente diferente. Engraçado, assim, a gente tem uma visão do Rio muito... assim, tem Novela... novela do Manuel Carlos. Tá todo mundo bem tranquilo. Mas o pior que tem isso. É porque é aquele negócio. O que eu acho... Tem os dois lados do estereótipo, né? Uhum. Tem um lado negativo, que você cria essa imagem negativa, sei lá, de nordestino ser pobre, não sei o que, não sei o que. Mas tem um lado que é verdade, que algumas manias, algumas práticas, elas são verdade. Tipo, o carioca, ele gosta muito de atividade ao ar livre. É uma coisa que passa de geração para geração, né? Então, você vai ver gente andando. O paulista anda rápido.
Ele já anda, né? Todo mundo já anda meio rápido, correndo. A gente consegue identificar essas coisas. Vocês não. Sim, sim. Vocês identificam? Vocês têm amigos de outros lugares assim que vocês identificam isso ou não? Sim. Sim, dá pra perceber, sim, bastante. Mas esse negócio é verdade, assim. Aqui em São Paulo, assim, parece que as pessoas, elas andam... Elas com o dedo na tomada, sabe? Assim, Nossa, eu quem diga. Correndo todo dia. Correndo todos. Acorda atrasado, vai tomar banho, nossa, vai pra academia, volta. Vai nossa, acho que no Rio já não é assim tanto, né? Eu acho mais, que... mais... Eu acho que deve ser... Tem a vibe de cidade grande também e tudo, mas muda muito por conta da praia, por conta do clima, muda, né? Em João Pessoa é outra pegada, o clima. Eu fui passar, o quê? Uns 10 dias agora lá de férias, fazia mais de um ano que eu não ia. E é muito diferente, assim, a cidade é muito turística, né? É muito voltada para receber a galera nas praias, tem os passeios. A galera aproveita muito os espaços de natureza, né? Então é outra vida, assim, é uma outra proposta. Sim. Tem uma galera que gosta de morar de frente para o mar, né? De ter. Aí tem gente que gosta da selva de pedra. Mas você Mas eu sente gosto. saudade lá de uma pessoa? Olha, o que eu mais senti saudade de João Pessoa foi a comida. Eu gosto muito da culinária, hein? Não, olha, o tal do cuscuz, realmente, ele é o cuscuz com carne de sol na nata, o rubacão, que é tipo o baião de dois da gente lá, de João Pessoa, ele parece um risoto, é arroz, feijão fradinho, né? Aí queijo coalho, Ai, creme de leite, fica um risotão assim, aí o povo taca coentro, ai, é bom demais. Tapioca. Nossa, eu senti. Lá em BH, minha gente, eu não achava uma marca de tapioca que prestasse. Sério? Aí, não tinha Pedro. nada da terrinha lá, não? Aí, Pedro foi lá e disse: Meu amor, eu achei da Paraíba. Ela me disse: Ai, meu Deus, eu não acredito. Aí a gente encontrou uma lá da Paraíba e teve outra da Bahia também. Acho que a gente achou que é diferente, gente. Não, mas tem a marca da terrinha. Da terrinha, É né? muito boa. Pelo menos de todas que eu experimentei, é a melhor. É a melhor, Aham. né? Pelo Então. menos aqui em São Paulo, né? Não sei. Qual a diferença do cuscuz paulista pro lá de João Pessoa? Eu não como cuscuz. Tudo. Eu vou poder Olha, eu acho que opinar. vocês estão querendo criar uma Eu não tenho problema não, eu como dos dois, não tem problema não. O João Pessoa é bom. é mais. Tem uma estética melhor, né? Do que o cuscuz paulista, que o cuscuz paulista. Ele tem uma estéticazinha assim, que não dá muito apetite, né? A pessoa olha e fala: será que é bom? Aquele negócio. Como é que. É um bolo solado, parece um bolo com os ovos em cima, umas ervilhas. Eu já vi esse. E o de lá é como? Ele é mais solto? É o cuscuz. É que a gente. Eu não sei se tu já viu no supermercado, flocão. Já vi. Flocão Flocão de de milho. Isso. Aí você faz ele no. Tipo a vapor, na cuscuzeira. Lá em casa os moleques faziam todo dia quase o cuscuz, É né? porque A gente cuscuz. voltava do rolê, fazia cuscuz. É. Aí põe tomate, aí põe a Tudo. cuscuzeira, né? Uhum. Eu já usava a cuscuzeira pra fazer minhas guiosas. Já fazia, Eu já botava era. ali pra cozinhar e depois jogava na frigideira pra fritar. Né? É porque essa. Esse é mais solto, então o lá de João Pessoa, ele não faz aquele bloco, né? Igual daqui. Não. Ele é solto. É ali, com soltinho, é recheio igual que o você quiser cuscuz colocar, de. Entendi. Acho que no Nordeste, assim, em geral, na maioria dos estados, eu acho que é meio parecido o cuscuz amarelinho. Mas na Bahia parece que eles chamam, não sei se é tapioca, que é outro nome, porque cada canto dá um nome, né? Mas o cuscuz lá é isso, o povo gosta de comer cuscuz com salsicha. É bom. Porque o cuscuz, qual é o negócio dele? Ele é um sabor neutro. Uhum. Então tem gente que gosta de botar leite com açúcar, aí ele fica doce. Aí bota com leite de coco, com leite condensado, ou então com a salsicha, Quase com a a mesma galinha. vibe da tapioca, né? Que ela é meio neutra também, ela é totalmente neutra. Isso, aí faz você doce que ou faz o salgado. seu, Aí então por isso que é uma coisa boa, né? Porque ela serve ali, É versátil, né? Você pode fazer, né? Colocar qualquer é versátil, é barato, alimenta. Faço muito crepioca, né?
É bom tapioca também. com ovo e tal. E, É às bom. vezes eu faço com mel, doce. Às vezes eu faço, tipo, com queijo, presunto, tipo, também, mesma coisa. E já tá Versátil. fitness. Tá tudo jacan, hein? mano? É, tá todo Às vezes eu filtro. mandei mensagem pra ele assim, eu tô cozinhando um cupim aqui. 11 horas da noite. Falei, caramba! Bem, Domingo. Masterchef. É, total. Domingo cozinhando um cupim. Esse cupim ficou bom, hein? Que eu tiro ele da panela de pressão, Ah. cozida, eu frito ele na manteiga depois, só pra deixar aquela crosta de Nossa. manteiga. Olha, tem assim. todo um É, ele tá todo. técnica, tem todo um... Ô, gente, cuscuz, cupim. Eu já tô com... Porra, Aí tem uma jujuba aqui pra dar uma equilibrada. Ai, é isso, a comida eu sinto muita falta. E doces. Qual que é os doces de lá? Olha só, lá em João Pessoa, a gente tem 2 iguarias, que é tipo assim, que tem em outros lugares, mas o de João Pessoa é o melhor, que é o pastel de carne, um pastelzinho de carne com açúcar. Você faz o pastel, igual o pastel normal, bota carne moída dentro e passa ele no açúcar. Então, ele é meio agridoce. Nossa, deve ser bom. Eu gosto de coisas agridoces. Delícia. Ah, não sabia que tinha esse tipo. Passa no açúcar e o pastel de nata, que parece o pastelzinho de Belém, né, de Portugal, só que ele tem uma, como é que eu não sei dizer, a base dele não é folheada, é uma base diferente. Gente, ai meu Deus, se eu pudesse trazer. eu não, Nossa, se eu passou pudesse. pastel de Belém agora, dá uma vontade. Não. Sabe? Vamos pedir aí. Pede aí pra gente. Patrocina a gente, sabe? Patrocinar a conversa, né? Nossa senhora. A gente fala Nossa, assim, mas, meu, apaixonada. a culinária nordestina, assim, em É geral, muito- assim, é muito boa, né? A culinária brasileira não tem em lugar nenhum. O Baião de Dois, ele é original de qual estado? Não, aí eu não sei. Não, Aí você é. já me pegou. Porque eu sou do doido do Baião de Dois. Sempre fico É atrás bom. dos restaurantes nordestinos aqui do É bom, né? São Paulo, atrás do Baião de Dois perfeito. E você já achou algum? Achei um que é difícil quebrar, é o do Feijão do Norte, que fica ali perto da República, ali na galeria. Como chama a galeria, mano? Uma galeria que tem ali numa praça onde tem uma cachaçaria, rola um samba de sábado. Na Metrópole. Galeria não sei se você sabe onde que Metrópole. fica. Feijão do Norte. Vai lá. Ah, Nossa, ali eles fazem com muita perfeição todos Que os pratos. massa. assim. Não tem uma aqui na Anália, aqui? Ali Que é é- perto do hospital ali no Monte tem Magno. uma macaxeira, né? Uma Acho que é lá uma macaxeira, né? Você já chegou aí Pô, lá? tem uma macaxeira, quando a gente foi no aniversário lá no macaxeira. Ah, uma macaxeira aquele que a gente foi, que é muito bom. Mas a gente Eu não não comi chegou banho a de dois de comer. lá. Comi uns bolinhos de linguiça com banana da terra. Eita, moleque. Gostoso pra caralho. Bom, deve ser bom Mas eu mesmo. sempre fico atrás dos banhos de dois. Eu conheci um agora em Santana, que sou da Zona Norte, né? Aham. Chama Gonzaga, alguma coisa Gonzaga. É muito bom. Bom pra caramba, barato. Que também não pode ter que ter a galera tem. cobra caro aqui. Tem uns É. banhos aí que é 80 pau É porque aí pra uma pessoa. porque gourmetiza tudo, né? É. Tudo em São Paulo tem que Meu. Ô, fui comer um sushi, os caras colocaram Doritos no. Eu falei, gente, não. Ah, isso não, é- isso não passa nem perto do. Tem um amigo meu que ele é sushi, ele tá em Portugal. Aham. Amigo nosso, né? Pode falar, pode falar. Ele não vai. Ele trabalhou no hotel, né? Uhum. E trabalha no sushi man, e tinha o chefe de cozinha que era japonês, tradicional. Uhum. Mano, falou que ele chegou lá, foi servir lá o sushi lá pro cliente, né? No restaurante. O cara meteu o garfo e a colher, mano. Falou que Eita. falou que o chefe de cozinha Afronta. ficou louco, mano. Saiu batendo afronta. panela, falou, não, isso é desrespeito. Eu falei, caramba. É uma Ele falou assim, afronta, viu? pimentinho, o cara ficou louco lá na cozinha, mano, porque o cara passou o garfo e a faca no sushi. É, Não, É. mas tem uns pessoal meio tradicional, assim, que eles... é. E Então, a comida galera- japonesa, você gosta? Gosto muito. Mas você Assim, aprendeu aqui, lá em BH ou lá não, no de lá João no- Pessoa já mesmo. comia? João Pessoa já comia. Eu lembro que essa moda de sushi, eu era. Temaki. Nossa, essa moda. Eu era adolescente. A primeira vez que eu fui comer, gente, a primeira vez que eu fui usar os hashi. Sempre, né? A primeira vez é sempre horrível, né? Nossa,
Eu peguei o hashi assim e fiz de espeto, né? Eu não sabia, mano. Pescando peixe no verdade. balança. Mas eu nunca gostei muito dos que são muito cru. Os sashimis, né? Sashimi, O sashimi é os peixes crus, filezinhos. Isso, eu não sou muito, eu sou mais brasileira mesmo, assim, eu gosto dos fritos. Hot roll. É. Os pratos mais Um quentes. que bota um cream cheese ali. Um que inventa uma. Eu vi um vídeo de um japonês que ele veio pra São Paulo, e um amigo dele foi levar ele num restaurante japonês, né? Ele falou, meu, não tem nada a ver com Não tem nada a Japão ver. isso. É bem diferente, É totalmente né? diferente. É gourmetizado, né? É. É que nem hamburgueria, né? Tipo, lá nos Estados Unidos é uma coisa aqui, tentam fazer de igual, mas acaba ficando diferente. Acho que Mas é porque cada lugar vai adaptando, né? Até o McDonald's mesmo, né? O McDonald's em cada lugar do mundo É é diferente. Né? Isso é muito doido, né? Eu vi um dia desses que a Bolívia foi um país que o McDonald's não deu certo. Na Bolívia? Parece que o McDonald's meio que, tipo, não, a galera não gostava. O paladar deles, assim, não agradou muito o público. Parece que o McDonald's não deu certo lá. Eu vi uma notícia, eu não sei, eu não lembro onde foi, eu vi em algum jornal, assim. Que interessante, porque a comida deles, eu acho que eles sentem mais atração pela comida de lá. Lá por exemplo, na Índia, né, tem o McDonald's lá. Lá é do jeito outra deles, coisa, né? Eu vi até um vídeo de um cara que ele foi comer lá no McDonald's na Índia. Ele falou, meu, aqui o negócio você come é muito apimentado, é totalmente diferente. Tem pimenta até na coca. É. Mas é isso, é os paladares de cada canto, né? É muito doido isso, é muito interessante a cultura. Me conta, velho, você escreveu um livro, cara. Escrevi. Assim. Qual foi a sensação? Eu não falei dessa vez, hein? Eu não falei dessa vez. Como eu te amo, querido. Eu não falei, é porque eles ficam zoando comigo, porque eu fico perguntando qual é a sensação. Todo mundo que vem aqui que faz alguma coisa. A mãozinha. A sensação. Fala é o bordão já. É o bordão. O bordão. Eu falei assim, e aí, como foi escrever? Eu olhei pra ele, não pra mim. E aí? Foi a sensação de escrever um livro. A sensação, porque foi assim, esse livro que eu lancei foi a minha dissertação de mestrado. Quando eu defendi o meu mestrado, a banca, as professoras falaram assim, Tainá, olha, se eu fosse você, eu publicava, porque é uma história. Eu posso dar uma palestrinha assim rapidinho? Posso palestrar, né? Vou hablar. Né? Porque existia um livro da história paraibana que foi escrito por um historiador na década de 70, que ele falou sobre esse jornal que eu disse para vocês, que foi o primeiro jornal diário. Aí ele falou dessa gráfica, dessa casa editorial todinha. Só que nessa época, mais ou menos ali nos anos 70, os historiadores que eram mais ligados às instituições, assim, que era o Instituto Histórico Paraibano, eles faziam livros gerais, assim, tipo, História da Paraíba, História da Imprensa, História não sei o quê. Faziam uma síntese, mas muitos tinham acesso aos arquivos, mas eles não tinham muita referência das fontes. E aí, no mestrado, eu descobri, eu fui indo para mais arquivos e tal, eu adentrei na história desse cara, né, do dono do jornal, e comecei a achar umas informações que não batiam com o livro desse homem aí. Gente, o cara escreveu em 1970 e pouco sobre esse homem do século XIX, mas falava que o homem era de Pernambuco, que tinha vindo para Paraíba, que teve filho, que teve não sei o quê. Ele falava um monte de coisa, mas não dizia de onde tinha tirado. E aí ficou durante anos, quando todo mundo escrevia sobre esse jornal ou sobre essa tipografia, falavam o que Eduardo Martins, o que esse cara escreveu na década de 70. E aí eu fui no jornal do século XIX, achei uma nota da própria redação falando sobre o dono e dizia que ele era paraibano. Então, foi tipo assim, um plot twist, tá ligado? Tipo, gente, durante anos todo mundo acreditou que
o cara que fundou o jornal, o primeiro jornal diário da Paraíba, o cara era de Recife, era português, não sei o que, sabe? Tipo, tinha outra imagem do que era isso. E não se tinha fontes, né? Porque o cara que escreveu esse livro da imprensa, ele já tinha falecido. Ele faleceu, ele deixou um arquivo e ninguém contestava. Aí as pessoas falavam, publica, porque vai ser interessante, porque é uma virada sobre a história da imprensa na Paraíba. Tipo, não se tinha informações, só dizia que ele era de Recife, veio para Paraíba, montou essa tipografia, que era tipo uma casa editorial, que a gente chama hoje. Lançou vários jornais, lançou várias coisas, mas todo mundo acreditava que ele era português que morou em Recife, sei lá. Aí então eu vou pesquisar sobre esse homem, meu filho. Olha, eu bati cemitério atrás desse Eu fui em cemitério, fui olhar a lápide de cemitério para ver se eu achava o nome dele e, tipo, o local de nascimento. Porque esse cara do século XIX, na nota do jornal, dizia que ele tinha nascido em 1811. E os registros de batismo, que tipo, quando você era batizado pela igreja, na Paraíba, de 1830 para trás, não existia, sumiu. Teve um incêndio, teve um negócio, não existia. Aí eu fiz, como é que eu vou comprovar que esse homem é paraibano ou não? Como é que você fez? Aí fui no cemitério, não achei a lápide, porque o cemitério da cidade era muito grande e só achava a galera, tipo assim, muito que era deputado, que foi governador, que foi presidente. Sim. Só a galera, né? Mais hypado. Mais hypada. Aí eu fui na prefeitura, eu também procurei umas coisas, não tinha nada. Aí eu fiz, pronto, me lasquei. Minha pesquisa não tem muito para onde andar, vou ter que mudar o tema. Aí eu fui no arquivo da Igreja da Misericórdia, porque a editora do jornal ficava na rua da Igreja da Misericórdia. Eu fui na igreja, fiquei lá conversando, e fiz, não, a gente tá organizando um arquivo aí. O pessoal da universidade me falou, vai lá na igreja, talvez eles tenham algum arquivo. E eu tinha ido em outra igreja também que não tinha os óbitos. Eu fiz, como eu não achei o nascimento dele, eu vou achar a morte dele. Parecia que era tipo, não era pra você descobrir, né? Gente, toda vez que eu chegava no canto, não, a gente só tem de tal data até tal data. Ele morreu em 8 de novembro de 1866. Aí eu cheguei lá na igreja de São Francisco, que era na Cúria, no arquivo eclesiástico, eu disse, eu quero óbitos de novembro de 1866. Aí a gente só tem a partir de 1869. Nossa. Aí eu disse, pronto, eu não tenho nem o nascimento, nem a morte desse homem, onde é que esse danado tá? Aí quando eu fui na Igreja da Misericórdia, os meninos falaram, não, dá uma olhada aí no arquivo, tem um livro aqui, eles estavam organizando o arquivo ainda, né, isso era, sei lá, 2015. Aí eles falaram, tem esse livro aqui que tem o nome dos sócios, do pessoal que era da Irmandade. Tipo, que você entrava na Irmandade Católica, né, aí você tinha que pagar um preço pra entrar, era como se fosse Um clube. um clube, pronto. E eu não achei o nome do homem, tava lá, José Rodrigues da Costa. Aí nasceu no dia tal de 1811, paraibano, não sei o quê. Aí eu achei tudo sobre ele, Caraca. foi. Aí eu fiz, agora eu posso desdizer o que todo mundo imaginava, que José Rodrigues, o cara que fundou o primeiro jornal diário, é paraibano. Então, assim, foi uma meio que virada de chave, assim. Então, eu fiz, vou imprimir meu livro, que é a minha dissertação, aí eu vou contando. Aí achei como se fosse uma espécie de testamento dele, que a mulher dele era tutora das filhas, dos filhos. Aí eu achei muita coisa nesses documentos. Aí eu levei para o doutorado, porque no mestrado já não dava para analisar essas fontes, eu achei um processo de mais de 50 páginas com as escritas do século XIX. Tipo assim, se você acha que o povo escreve garrancho hoje... Imagina como era naquela época. Não, e cada página era uma letra diferente, porque um era o escrivão, o outro era o juiz, cada um que fazia uma coisa no processo escrevia com uma letra diferente. E tinha alguma coisa assim, tipo, por exemplo, não gírias da época, mas alguma coisa assim que era difícil de você saber o que era? Sempre tem, tipo, abreviação. Aí tem uma galera que é especialista só em ler esses documentos.
Aí eu não mexo com isso, porque é muito Jogou difícil. B.O. pra eles, falou, se vira com isso aí, ó. Aí eu consegui, né? Fiz o pessoal do grupo de estudo. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, é Giuseppe. Gente boa, ele pesquisava os arquivos, né? Também de eclesiástico, ele me ajudou durante o mestrado. E meus amigos durante o doutorado também, eu fui pedindo, vamos transcrevendo aqui, vamos fazendo as coisas. Aí foi como eu achei documentos sobre esse núcleo familiar desse cara que fundou o jornal. Então foi tipo assim, muito um assunto que ninguém falava muito e mudou a perspectiva do que se falava sobre ele, né? E de que o cara é paraibano. Isso é que é massa, porque muito é tipo, quando o cara é grande ou alguém é grande, tem que ser português. Tem que ser não sei o quê, tem que ser de fora, né? Parece que não dá valor, sendo que o cara é da mesma região, assim, que ele... E ele foi pro Rio, aí voltou, teve uma topografia no Rio, mas voltou pra Paraíba e fundou. Claro que fez acordos com o governo para se manter, né? Porque a imprensa no Brasil tem que... Desde aquela época, né? Ela já nasce com Incentivo governamental. Deixa eu te falar, e você escreveu um livro, o seu livro veio dessa história desse cara. Isso, é o meu mestrado. É sobre. Aí, sim. tipo assim, aí tem sobre quais eram os jornais que circulavam nessa época, como é que era a imprensa nesse período, quem é que era a família dele, quais eram as relações que ele tinha, quem eram as pessoas que ele andava. Ele só andava com os deputados, com gente da alta sociedade para se manter, né? Porque E o networking daquela época. já tava. E você faz muita análise da imprensa. Você é mais focada na questão da imprensa, Isso, né? jornais. Mas você faz análise também da imprensa atual também? Ou só de trás? Todo mundo me pergunta isso. Olha, com a imprensa atual, eu não mexo. Porque o negócio é babado e confusão. Eu prefiro lidar com gente que já não... Já tá debaixo da terra, né? Porque a confusão Mas é você grande. Não, uma opinião, assim, que você acha da imprensa atual hoje, como ela atua? Eita, o negócio é babado, viu? Ele vai logo. Não, mas eu quero... E aí? Mas Não, sem entrar no campo político, até porque a gente não curte muito, assim, né? A gente não leva mais, assim, bem por cima, assim, qual a sua análise, assim, da imprensa atual? Eu acho, assim, que a imprensa, ela tem as continuidades do século XIX que a gente tem, e como se constituiu aqui no Brasil, só que ela mudou de suporte. Ou seja, antes era no papel, né? O pessoal escrevia à mão, passava, lia revista, tinha um negócio de entregar o jornal, das assinaturas, e hoje é online, né? E, tipo, a maioria. Ainda se tem jornal impresso, ainda se tem revista, mas em bem menos quantidade. E as notícias saem quase que em tempo real, né? Então, a forma de se fazer a notícia mudou por conta da tecnologia. Mas eu acho que a gente ainda tem as continuidades de, tipo assim, dos grandes veículos, né? A gente tem os grandes veículos e tem a imprensa independente. A gente tem os... Acho assim, é uma coisa que eu vejo de quem vê de fora, tal. É que, o Joãozinho da esquina abriu um canal no YouTube, um TikTok lá, um Instagram, começou a falar lá os negócios dele, aí ganhou um monte de seguidor, aí meio que, tipo, ele virou uma mídia. Ele virou um cara que tem uma opinião, e tem muita gente que compartilha daquela opinião dele, sendo que às vezes ele nem passa uma verdade. Eu vejo muito disso, né? Que às vezes as notícias não têm muita credibilidade, né? Mas até, por exemplo, ele pode chegar lá e falar várias groselhas e cai como verdade. E, e depois mostrarem que não é verdade aquilo, mas aquilo já passou, ninguém mais fala daquilo, já tá em outra coisa e, sabe? E fica essa disseminação de informação errada, Falsa. sabe? Isso aí sempre teve. Mas desde quando a mídia ela era mais centralizada, quando ela não tinha essas mídias independentes, ela também era assim? Ela também tinha fake news. Por quê? Chega um momento que você tem que preencher o seu jornal. Você tem que preencher com o assunto. Se não tem, bora inventar. E tem algo que não mudou lá de trás, né? Que é
do século XIX, Sim. né? Do século de hoje, que é a questão que você falou da imprensa ter O subsídio. do governo, quem paga mais, passa um A gente pano. ainda tem os grandes veículos aí Uhum. com subsídios governamentais, né? Que são os grandes monopólios. Meio perigoso isso, eu não acho? É. Que às vezes eles porque- acabam passando um pano pra muita coisa errada, assim. É. É complicado isso, né? É Mas eles, por um outro lado, é muito bom, porque assim, você falou que hoje em dia é diferente o modo de fazer imprensa. o Que suporte, nem antigamente, tudo que a Globo falava, a gente acreditava. É. Passava no Jornal Nacional. Tudo que eles falavam era dito como verdade. Dito como né? verdade. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje, se eles falam uma fake news, As pessoas a gente já no vão. Twitter já vê, Isso. no Instagram, E hoje até eles no se retratam site. também quando Sim, passam alguma sim. informação errada. Porque hoje é tudo muito rápido, né? A gente tem outras fontes, né? Antigamente não tinha, né? Vamos colocar nos 90. Não é muito longe, né? Nos Não. 90 ainda era assim, né? É. Tudo que era falado era aquilo e pronto, acabou. Hoje em dia a gente já consegue saber mais a verdade do que antigamente. Né? É isso que eu falei, assim, tipo, a fake news, ela sempre. O bichinho. Eu tô- Tá. Um benefício, A rinite, cara. a rinite. Tem um Melhor. remedinho bom pra ele aí, Crudão? Pra dar uma limpada? Bebe uma aguinha que já dá uma melhorada. A fake news, ela sempre vai existir porque nós somos seres, eu gosto de dizer. Nós somos seres da linguagem, da comunicação. Nós somos seres em rede. Então, tem um autor que eu gosto muito, que ele é um estadunidense, né? É o Robert Darnton. Ele é um dos grandes nomes, assim, da história do livro, da história da imprensa. Ele comanda, tipo, a organização das bibliotecas digitais lá nos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso, essas coisas. E ele fala, olha, nós somos seres, nós somos sociedade de rede antes mesmo da internet. Então, é tipo assim, a gente sempre tá conectado, né? Nós somos seres que a gente se conecta pela linguagem, pela fala. Então, quando você fala uma coisa que a gente tá falando aqui, e se eu vou falar lá fora, já vai chegar de uma outra forma. Sim. Tipo, como se fosse a brincadeira do telefone sem No fio. telefone sem fio, entendeu? E aí, quando você não tem o fact check, né? Você não tem uma inteligência artificial, você não Nossa, tem a melhor coisa que o Twitter fez foi aquele... Quando você dá notícia, se for uma aí se é fake falso ou news, não, né? aí já aparece embaixo, assim. Nossa, aquilo acho que é uma evolução, assim, total. Ajuda notícia. bastante. Né? E também é para você denunciar, né? Parar esses perfis muito Sensacionalista. demais. Então, a gente se conectava antes mesmo da internet. É tanto que a internet ou as coisas vêm pela necessidade humana, pela necessidade do cotidiano, da cultura, né? Então, eu acho que esse negócio de fake news meio que sempre existiu, porque se tu tinha um cara que tava no século XIX, era assim, vinham os navios, porque não tinha avião. Então, chegava viajante nesses navios. O cara chegava contando fofoca. Ah, eu tava lá em Portugal, menino, tu acredita? Aí chegava assim, ai, me conta o que tá acontecendo lá. E faz, ai, lá teve altos babados, não sei o que, não sei o que. Aí isso ia passando, de boca em boca. Aí quem tinha o material de fazer um jornal, já botava aquilo, e já botava com a sua visão. Então, por isso que eu digo desse negócio a neutralidade, que não tem. Era a Choquei do século XIX. Não, tipo assim, as notícias eram. Nossa, meus alunos, a aula era tipo assim, ai, vai ter fofoca hoje ou não? Porque é o negócio da fofoca. Teve uma tira que eu lembro até hoje, que era assim: Fulaninho estava na varanda da casa dele, chegou alguém e matou ele. Ele era dono do outro jornal, sei lá, tipo, e contando na tirinha, ele foi morto por não sei o quê, nananã. Então, essas já rolava. E eles contando no jornal, né? Ele levou um tiro, ninguém sabe quem foi, não sei o quê. E já contando essas coisas, já contava as brigas, como eu falei pra vocês. Então, por isso que eu acho que tem essas permanências, né? Da gente ser seres muito comunicativos. Então, a imprensa ia surgir de alguma forma, né? Essas coisas vão surgir.
os veículos, Twitter, não sei o quê. Só que a cada época faz a sua Da sua maneira. maneira, a sua adaptação. Que nem eu falei da Choquei, eu falei zoando, mas hoje em dia ela virou mais do que uma página de fofoca, né? Isso, Ela hoje, virou. não só ela, como tem outras também, que hoje, eu acho que, talvez, não sei se pode se considerar imprensa. Mas acaba outro meio tipo, que sendo, né? Outra né? vertente. Mas acaba meio que sendo, porque noticia, as sei lá, pessoas se se acontece informam, alguma né? coisa, sei lá, alguma coisa, vai lá e dá As notícia. Olimpíadas, vamos supor, né? As Olimpíadas, eles dão, tipo, fulaninho ganhou ouro, fulaninho não sei o quê. Tem aquele negócio ali. É outra maneira de lidar. Eu queria perguntar se nessas pesquisas que você faz do século XIX e tal, tinha mais ou menos aquelas notícias meio que a gente tinha nos Notícias Populares lá? Lembra aquilo quando tinha umas notícias Sim, assim mas acho que bem... sim, porque ela também falou que nas tirinhas já falava da morte do cara, então, tipo assim. Não, mas assim, é porque acho que, como era uma época diferente, mas as notícias populares era tipo, jorrava sangue, né? Sim, se você torcia. Sim. É os jornais que a gente chama hoje carniceiro, né? Sim, O sensacional no século XIX vai ser começa aí, né? Mulher foi abduzida com grávida do bebê, Não, sabe? Aquelas coisas. Mas tipo assim, teve uma chacina, teve não sei o quê, cuidado. Tem esses negócios. E teve, ali já no início do século XX, né, do século passado, tinha um negócio, porque a gente, aqui no Brasil, por conta dos navios, a influência que a gente tem da imprensa da informação era muito francesa. Por conta que saía da França o navio, parava em Portugal, vinha para o Rio, e aí do Rio ia para os outros cantos, né? Porque o Rio era a capital, no século XIX, no Brasil. Era a corte, né, do Império. Então, começou a chegar um tipo de notícia que é o fait divers, que é fatos diversos nos jornais. Aí, meu filho, tinha tudo pra você imaginar. Dedo no cu. Dedo no cu de quem? Dedo no cu e gritaria. Dedo no cu de ninguém. Do povo, em geral. Então, assim, foi um estilo, né? Um tipo de gênero que foi muito veiculado na imprensa. Aí vai ter suas ramificações, né? Tem gente que chama a imprensa de fofoca de imprensa marrom, ou de imprensa que, mas essas coisas, eu mesma não utilizo essas coisas porque eu acho que cada um tem um nicho, cada um tem uma proposta. É que eu acho que assim, nessa polarização que a gente tem hoje em dia, meio que a imprensa ela só serve se a notícia nos convém. Se ela nos convém, ela não presta, né? Assim, eu vejo muito isso. Tem uma galera, né? Agora... a Globo é legal, não, a Globo é chata, a Globo é ruim. Agora, tem um fato que eu acho que os historiadores têm muito problema e que vão ter muito problema para analisar, são as notícias de WhatsApp. Porque não tem como saber. Assim, quando alguém lhe encaminha, é mamadeira de piroca, não sei o que, aqueles negócios pesados, as fake news, você sabe que tá rolando. Mas a gente não tem como saber para quantas pessoas foi, quem tá, porque na imprensa, no jornal, você sabia para quem ia. Hoje a gente sabe, a Globo tem tantos milhões de telespectadores, mas o WhatsApp, eu não faço a menor ideia. E eu acho que é um negócio complicado. Eu acho que nem no WhatsApp, eu acho que é no Telegram, né? Telegram, né? Telegram que é mais... Porque assim, tem até um perfil no Twitter, né? Que ele pega os Telegrams da galera e assim, faz o expose. Mano, é umas paradas assim que você fala, mano, os caras tá em outro... Tá em outro planeta. Aí faz, que realidade é essa que eles estão mas você fala, caramba, mano, como pode, né? Tipo... Deixa eu te perguntar, e esses caras que fazem defesa do consumidor, assim, eles são considerados imprensa também, você acha? Tipo um Celso Russomano, Ben Mendes, lá de BH, você sabe o que é esse? Conheço, gosto. Eu adoro os vídeos dele. Ben Mendes é muito bom. É um estilo, né? É um gênero. É um gênero que se ramificou porque é midiático, né? Eles são muito midiáticos, tem todo Nossa, o Ben Mendes é muito engraçado os vídeos dele. Mas é interessante porque eles falam para esse público, eles conseguem, como é que eu posso falar assim,
defender mesmo uma galera que não tem Que não tem voz, né? isso, que não tem ali um espaço. Claro que também eu não assisto muito, porque eu não sou muito. Tem mais o que Consumidor, fazer, né? assim. Tem mais o que fazer, nós Eu não não faz porra eu nenhuma. não sou muito Fica desse vendo bem programa. Mendes lá nas concessionárias. Eu não sou muito. Não, o Ben Mendes eu acho até legal, mas o Russomano eu não assisti, não. Mas, mas tem os memes, né? Tem uns negócios O que. do papel higiênico papel foi, higiênico. foi. Aí isso não é defesa, é só mídia, né? Só é piada. E aí Mentira do papel higiênico você agora. Só um. só um. Sabe, tem umas coisas assim, né? Que é pra. É midiático, né? É Chama midiático, atenção. Né? pra chamar atenção. Então, Mas- mas é um gênero. Mas Então, se você for ver esse lance da noticiário, notícia, meu, é tudo clique. É aquele. Uhum. É o título tem que ser chamativo, porque senão ninguém vai clicar. É. O Entendeu? pessoal tem esse negócio de crescer, de ser um, né, Sim. de querer ser muito aprovado pela opinião e tal. Eu não sou muito desse rolê aí, não, do mainstream, né, que a gente fala. É que o pessoal quer ter aquela. Quer influencer, né? Digital. Uhum. Meu, eu falo assim, tanto da esquerda quanto da direita isso tem, né? Uhum, Tem uns sim. caras que estão tão midiáticos da esquerda, que você olha e Uhum. fala assim, não, cara. E- Da direita você fala, não, mas porra, E velho. segue a cartilha, né? Tipo, os dois fazem a mesma coisa, só que cada um de um lado diferente, né? Uhum, uhum. E. Assim, de esquerda diferente, Não, né? tem, Porque tem um movimento alternativo, ele sempre tá ali, né? O underground, ele Sim. sempre tá. Mas é muito pequeno comparado às grandes figuras que a gente tem. Não, tem uma galera, Né? assim, tem uma galera da esquerda, assim, mano, que faz um trampo da hora. Faz, sabe? Sim. Uma coisa assim que, tipo, pô, não é verdade, chega e fala, gente, isso aqui não é verdade, tal, não sei o quê. Dá aquela coisa que só quer favorecer, só favorecer. É. Aquela coisa assim. Tem. Fulano vai ser preso hoje, hein? Sabe? Tipo, aquela coisa que você fica, caralho, será que vai? Será que vai? Não é nada daquilo, aquela coisa Uhum. midiática. Né? Mas esse negócio, eu acho que o Rafa perguntou muito para saber, assim. Acho que você perguntou também, de tipo. Essas vozes, todo mundo hoje tem uma opinião. É isso, a imprensa, né? A mídia, ela chegou num ponto de que a gente é a gente virou comunicador ambulante, né? A gente chegou a um ponto que a gente não pode mais se esconder, assim. Não tem mais como. Hoje tudo é gravado, tudo é filmado, você tem ali uma página sua, né? Então aquilo é uma visão de mundo sua. Mas é aquela coisa também, não sei se você que pode Aham. falar melhor que a gente. Não sei também se você. Você Pode ser acha que que não, eu né? posso? Não, assim, porque hoje, antigamente, eu não sei. Você vai explicar isso pra mim. Uhum. Acho que as pessoas, elas antes de ter uma notícia, elas meio que verificavam se aquilo era verdade. Tipo, meio que, será que é? Não, isso aqui. Tinha um certo. Tentando ter um discernimento em cima daquilo. Hoje não, tipo, falou, é verdade. Mas eu acho que a relação com o tempo. O A relação com o mediatismo. tempo. Mediatismo, né? Como o Rafa disse, eu vivo correndo e corro demais. E é uma sensação de insaciedade que a gente tem, né? Tipo, parece que você trabalhou ali 10, 11 horas no dia. Pode não ser um trabalho formal, como a gente entende, de tipo, bater ponto, não sei o que, mas você trabalhou pra caralho. Mas será que eu trabalhei mesmo? Será que eu dei conta desse tempo? E tipo, que tempo é esse? Né? A gente fica tentando aquela ânsia por tudo, mas é porque o sistema, ele causa essa agonia. E hoje, como a redução do tempo da notícia diminuiu muito, impacta demais a gente. Uhum. Chega um negócio tipo, hoje a questão das Olimpíadas. Muitas escolas pararam. Muitos lugares pararam para uma coisa que estava acontecendo em tempo real. Entendeu? Coisas que isso não aconteceria no século XIX porque não tinha internet, não tinha... Ia chegar uma notícia de tipo, o Brasil ganhou as Olimpíadas, mas ia chegar nos navios, ia passar do jornal para o jornal, ia chegar a notícia, mas o tempo de chegar a notícia é diferente.
Porque a percepção de tempo dessas pessoas também é diferente. Mas acho que até com o tempo vai diminuindo, né? Porque nos anos 90 a gente tinha muito isso também. Muita notícia chegava aqui, chegava com um certo delay, né? E hoje a gente já. Então, acho que é por isso. Como chega muito rápido, aí você já. Às vezes já acredita ali. Aí você tem que. Não, pera, calma. Da onde tá vindo? Quem falou? Por quê? Então você tem que fazer aquele. Você tem que ter um filtro pessoal, né? Isso. Muita gente não tem, né? Já acredita, já compartilha. Já não É, lê, né? lê, Já manda. É isso que eu falo, WhatsApp. Olha só a manchete ali, ó. Já vai mandando pra todo mundo a facilidade, né? De mandar. Eu vi um vídeo os caras falam assim: olha, eles estão comprando caixão lá pro Rio Grande do Sul, lá, sabe? Assim. Aí você olha Teve assim. de fake news esse negócio. Aí a menina pegou e falou assim: gente, vamos pesquisar. Ela foi lá, olhou o caminhão, puxou tudo, as informações que tinha no caminhão, descobriu que o caminhão era da Turquia. Que era uma empresa. Aí ela foi verificar se tinha essa empresa no Brasil. Não tinha nada a ver. Nada. Tipo, Era os caras tudo- pegaram uma coisa assim, jogaram assim, ó lá, eles comprando caixão. E já Criaram. sabiam que ia acontecer. Sabe aquelas teorias da conspiração? Você fala, Criaram. gente, isso não dá mais, cara. Mas é aquilo que você falou, eu acho que principalmente essas notícias, geralmente fake news, né? São geralmente aquelas manchetes que te pegam, que é uma coisa sensacionalista, e aí que muitas vezes corroboram com o pensamento de determinado nicho. Nicho, isso. Então, é aquilo que você falou, putz, nossa, mas essa notícia condiz com o que eu acredito. Então isso é verdade. Ela é boa quando convém, né? Exato. Se não convém, não é tão interessante. Né? Mas esse negócio do filtro pessoal é difícil. importante. É assim. Porque são várias coisas para você ter filtro, né? Você tem que ter acesso também à informação, à educação, em casa também, né? Isso aí vem no começo, na parte da educação em casa, né? É muito estrutural. Mas você não acha que, assim, que hoje, por exemplo, assim, os pais, na criação dos filhos, putz, o filho tá enchendo o saco, mano, toma isso aqui, vai. Para de encher o saco. Aí dá o celular, a moleque já cresce com o celular na mão, aí, tipo, ele não tem uma certa... Aí ele vai perdendo o filtro, digamos assim. Eu vai acho crescendo que... com aquela coisa, assim, de... Que a geração já cresce assim, né? né? Porque a nossa geração é outra, né? Eu acho que a nossa geração, eu não sei, acho que a gente é da mesma geração. Acho que não, eu tenho 21, não sou da mesma geração que você. Eu sou Gen Z. Você é Z. Geração Z. Me chamo Enzo. Eu sou Valentina. Valentina. Valentina e Enzo. Eu acho que essa geração já é nativa digital, que a gente chama, né? Já nasce com o digital. Então, a percepção delas, de criança, de até bebê, mas já é exposição na tela desde muito cedo, né? Então, é uma outra relação. Elas vão saber. Lembra aquele negócio que a gente rodava, né, pra prova na escola? Botava álcool Mimeógrafo. Isso. Mimeógrafo. Nossa, eu ficava loucão cheirando aquela porra lá. A hora que o professor ia passar. E aí? Nossa. Não, diz que muita criança ficava com vício naquele negócio. Tudo cheiro, Eu chorar, fazer. Quantas folhas você quer, professor? Vê 60, só 60. Professor, vai fazer hoje não, professor? Faz lá, professor, por favor. E era um bagulho, assim, meio arcaico, né? Se for pensar, né? Cara, você botava um negócio... Era analógico, né? Que a gente era chama. uma máquina de Xerox manual. Né? Se for ver, né? Mas, e como mudou, né? Hoje, tipo assim, você chega, você fala, gente, abre aí. Aí o pessoal, o menino já pode abrir na hora. Notebook ali, né, tal. Aí muda a relação com a informação, com a realidade. Muda toda a sua percepção, assim. E eu acho que a pandemia, a gente ainda tá... Eu não sei se vocês acham a mesma coisa que eu acho, assim, que eu tenho uma teoria na minha cabeça, que eu acho que a gente não fala muito da pandemia, porque foi meio que um trauma coletivo, e as pessoas evitam falar, porque foi tão pesado pra todo mundo, que é tipo assim, vamos só fingir que nada aconteceu, vamos só viver aqui e continuar, porque não vale a pena. Quando fala é bem breve, assim. Realmente, foi foda, né? Mas a gente tá vendo ainda esses efeitos do que foi a pandemia, né? Foi um negócio muito
que afetou todo mundo, afetou tudo. Pô, imagina um moleque de sequelas. 16 Até a anos. relação com o tempo, né? Tipo, eu passei 10 horas em casa, mas você tava trabalhando, né? Mas é um trabalho. Então, eu acho que muda tudo. Mudou a relação da gente com o trabalho, com família, E a com forma de tudo. trabalhar também mudou bastante, né, Mudou depois da pandemia, muito, né? Por causa muito. agora, a maioria, assim... Muito home office, A né? empresa falou assim, poxa, deu certo o home office, vou manter. Por que que eu vou ficar gastando uma grana aqui, mantendo um lugar, sendo que eu posso Ainda botar os caras pra tem isso, trabalhar? a questão do custo. É. Muita Sim. coisa foi repensada. Eu vi um vídeo ontem sobre Los Angeles, né? Que a quantidade de moradores de rua que aumentou lá da Aumentou lá, pandemia né? pra cá é absurda, porque por causa do home office. Foi diminuindo o emprego Presencial. presencial, onde começou a ficar tudo mais Mas fácil, ninguém saindo mais. Então, tipo, o cara que vendia café, se ele vendia, sei lá, 500 cafés no dia, não hoje vendia ele só mais. vende 100. Então Aham. foi Foi- ontem até, tava, acho que aquele canal Fatos Desconhecidos, Fatos Curiosos, sei lá, não lembro o nome. Tava falando E aí, sobre Los Angeles, que o impacto o lá. impacto tá absurdo lá. Eu acho que aqui em São Paulo aumentou também, né? Uhum. Em BH aumentou muito a população de rua. No geral, assim, né? Acho que no Brasil, por conta disso, porque mudou a relação, Forma, né, de você trabalhar, né? mudou a forma. E o mercado imobiliário também, ele percebe as tendências, né? Aí sobe. A questão da moradia é muito séria, né? Sim. Então é isso. Eu acho que a gente não fala, mas a pandemia mudou muito a nossa percepção das coisas. E aí muda a forma de fazer notícia, muda a forma de absorver a notícia, Uhum. muda a forma de várias coisas. Muitas famílias brigaram, né? Muitas famílias se deram um apartado. Muitos casais se separaram, né? Eu fui um. Parei na pandemia. Foi. Quando Uma teve semana que antes. conviver. Ah, não foi por conta da Não pandemia. foi, mas foi na pandemia. Foi tipo, mesma semana. Na mesma assim, semana. Porque teve uma galera que, tipo, teve que ficar muito junto. em blackout. Né? Blackout não, como é? Foi obrigado a realmente conviver junto, né? Como é o nome? Lockdown. Lockdown. Teve que fazer o lockdown junto. Quando teve que conviver, será mesmo que eu aguento? Ih, acho que essa não queria pra minha vida, não. Então teve muito isso, né? Nossa percepção mudou muito. Eu mesmo, assim, fiquei muito. Mudou muitas coisas na minha cabeça, muita percepção. Cara, aquilo que você falou com relação ao tempo, uma brisa que eu tenho é tipo assim, os anos que a gente veio a pandemia, pra mim é como se a gente tivesse pulado, eu não sei explicar. Uhum. Parece que não existiu. É. É tipo 2019 agora, né? Isso, exatamente. Eu fico Essa também percepção perdido que eu nesse... tenho, assim, sabe? Eu também fico. Eu sou muito bom de datas, assim, anuais, assim. Aí eu sei que Uhum. cada ano... Mano, mas eu sei que de 20, 21, 22, 20, 23, eu fico perdido. Vocês percebem que fica como se fosse uns flashes na nossa Sim. cabeça. Tipo, isso foi em 2020, em 20 ou 21. É. Teve o BBB de não sei quem, teve uma coisa aqui e ali, né? Aí a gente lembra de umas coisas, mas você começa a tentar achar algum fato pra você meio que associar. precisar a época que foi, assim. Mas pensa bem, gente. A gente tinha 16 anos, né, mano? Imagina essa molecada de 16 anos que ficou na pandemia. Imagina. Perdeu, tipo, a uns relação. 2 aninhos ali. Meu filho, aí quem quer criar seita, quem quer criar notícia pra pegar os... Aí, um monte. Os caras ociosos em casa, sem... Os confusos, né? E, pega a galera e... pesado, a galera jovem e que tem muito acesso a tudo. Sim. Tem acesso a tudo, né? Tem vários... porque eu não sou muito... Eu já sou... Eu digo que eu já sou quase analógica. Mas eu sei que não é muito do digital, né? eu sou, mas eu não fico muito... Não sou muito de fórum, desses negócios que tem Reddit, né? Tem uma galera que... Sim, tem uns fóruns aí tem fórum, se informa por isso. Também que é uma outra maneira de se informar, né? Pelo que o tipo de assunto. Acho interessante, mas não me pega, assim. Não é uma coisa que eu sou mais do analógico mesmo. Eu gosto de ler, eu gosto de pegar no papel. Eu gosto, sabe? Tipo, de uma coisa do material mesmo, assim, do físico. O livro, você compra o livro físico ou você... Eu gosto do livro físico. O cheirinho do livro físico.
Eu gosto de riscar, de ir lendo e anotando do lado. Legal. Mas aí, o que aconteceu? Eu tive que me adaptar em casa. Os arquivos fecharam. A gente não podia pesquisar, a gente não podia fazer nada. Então, todo mundo acabou sofrendo, né? É tanto que o pessoal da comédia até fala assim, Tainá, você tá começando agora, é uma outra época, assim, porque a pandemia foi puxado, o pessoal fazia show online. Imagina você fazer show de comédia online, esperar as risadas em delay. Aí você ficava esperando saber se a piada foi boa ou não foi. Então assim, tudo mudou, né? A forma. Aí eu, caramba, é mesmo. E agora, como eu falei pra vocês, assim, a cena aqui, ela tem muitas vozes, né? Ela tem muitas vertentes, muitas óticas, muitas perspectivas, né? Tem grupo só de meninas, muitos grupos só de mulheres, né? Muito, muito legal. A gente tem uma comédia também da comunidade LGBTQIA, né? Mas, então, tem muitos tipos de vertente que você pode seguir, o que eu acho muito, muito bacana. Você falou da comédia, tem alguma comediante, assim, que você gosta bastante? Assim? Tem. Eu gosto muito da Jéssica Angelim. Ela é esposa do Daniel Sartório. Ela é cearense. Ela é muito boa. Assim, ela faz comédia de cotidiano mesmo, assim, de coisas que acontecem com ela. Só que ela é hilária. Ela é hilária. Aí eu gosto muito também da Babu Carreira, que ela fala muito de bissexualidade, dela ser uma mulher gorda. Então, assim, também é legal da questão do corpo, né? Pra você se sentir representado. Você criar uma identificação. E eu gosto muito da perspectiva Qual que é dela. aquela que é cega? Eu ia falar dela agora, Sério? velho. Eu conheci ela esses tempos. Ela aí. é bem, muito ela tá engraçada. crescendo muito. Deficiente visual, e ela Isso. faz eu vejo às vezes uns cortes. E sabe dela qual que é o muito bom. engraçado Eu dela? esqueci o nome dela. Eu não vi o show dela pessoalmente. Acho que ela também Mas não viu. eu sei que ela tá crescendo muito, né? Também tem essa outra perspectiva. Não, é porque o. Acho que ela também não viu. Não, porque assim, você vê os vídeos dela assim, e ela sempre faz esse negócio do lance dela ser deficiente visual e tal. E você fala assim, uma hora vai ficar manjado. Mas não, ela sempre tem uma coisinha assim que sai. Uma perspectiva dela, né? Isso. E caramba, ela. Você pensa, mano, tem uma hora que vai cansar. Não, mas sempre tem uma coisinha diferente ali que, mano, e é muito engraçado. Porque histórias que ela mesma passa, né? Sim. Porque se for ver, a gente tem Tinha aquele que era da Praça Nossa, né? Que eu esqueci o nome, Magela, eu acho. Não sei o que é Magela. Tinha o Magelo. Que ele era deficiente visual. Tem o Jefinho também, né? Que é mais stand-up hoje também. E cada um tem a sua história, assim. Que você falou, né? Acaba não ficando tão maçante as mesmas piadas. Porque cada um passa e como o stand-up geralmente é coisas que você passa, né? No seu cotidiano, que você faz de uma forma mais cômica, vamos dizer assim. Né? Então, acho que não acaba não ficando aquela coisa maçante. Repetitiva, né? Isso, porque cada um tem o seu momento. Mas também o público já sabe o que vai assistir. Sim. O que é massa, tipo assim, a gente vai ver uma mulher deficiente visual e é isso que a gente quer assistir, esse tipo de comédia. Tipo, o que é massa, né? E você pensar num nicho, pensar numa coisa e você vai para aquilo. Só que aí, ao mesmo tempo, quando você tem uma pluralidade muito grande de vozes, de perspectivas, aí você também sempre tem a galera conservadora que fica com raiva. Porque tem tantos tipos, tantas vertentes que a galera fica querendo sempre voltar pro mas quando era fulano, mas o tipo de comédia de ciclano, sabe? Tipo, fica tentando voltar para aquela coisa muito tradicional e que a gente tá vendo uns movimentos da galera agora, que eu vejo, assim, só observando. Então, a galera que começa a fazer vídeo cômico primeiro, para depois ir pro stand-up. Então, isso já é um movimento de agora. Da galera ser um ator ali, roteirista, já ter um público, né? Ele já tem o público dele e leva isso pro palco. É tipo o Whindersson Nunes. É meio... Acho que tá meio que voltando esse movimento, assim. Porque ele fez o público dele online, né? E levava pros palcos. Teve até um tempo atrás ali que teve aquela
aqueles caras que invadiram um show lá Foi das o show meninas. das Minhoca. meninas. Foi Eu no tava Minhoca, lá. né? Não, Você tava nesse dia? Não foi no Minhoca? Não? foi no Clube dos Barbichas. Você tava? Eles estavam do meu lado e eu não vi. Foi uma coisa assim assustadora. Imagina. Deixa eu contar como é que foi. Conta pra mim. Não, a gente foi assistir o show, era Tiago Santinelli, que era ele como se fosse assim, o que tinha um público maior pra chamar. Sim. A noite Organizou. a noite era dele, né? Vamos Não, dizer assim. ele não era Não? dele. Ele botou o nome dele como se fosse assim, que tinha mais público para, vai ser Tiago e Amigas, porque ele já fazia um show que é Tiago e Amigos. Aí, como era Dia das Mulheres, que foi no dia 8 de março, ele fez, vamos botar Tiago, aí o pessoal, vamos ver Tiago Santinelli, o público dele vai e vê as meninas, fazendo, né, umas meninas que já eram comediantes, já estavam na cena e tal. E para dar visibilidade também para elas, né? Porque muitas já tinham um reconhecimento ali de seguidores, mas não tanto quanto o Tiago Santinelli. Então foi uma iniciativa interessante, assim, para diversificar o público. Aí parece que esses dois caras, eles entraram sem estar com a roupa do. Eles se trocaram lá Eles dentro. trocaram lá dentro. Eu cheguei, foi eu, meu companheiro e Eles um foram de casal. Capitão Pátria, né? O Romelândia. Foi aí no início do show, o Thiago falou: olha, gente, não pode gravar, porque a gente já tá gravando. E eles tinham ameaçado fazer live, porque eles queriam fazer live pra mostrar qual seria a pior comediante mulher do Brasil. Um negócio assim. Um negócio ridículo. Aí, quando começou o show, os cabas começaram a filmar, aí fizeram, não pode filmar, não sei o que. Quando eu olhei assim, porque foi tudo muito rápido. Quando eu olhei, eram uns caras enormes, tudo com a roupinha de Homelander, de colanzinho, com a bandeira dos Estados Unidos, eu fiz, pronto. Tô lascada aqui. Acho que até aparece no vídeo assim, eu fico sentada, eu não faço nada. Eu não saio daqui mesmo, eu vou ficar aqui só olhando essa palhaçada. Aí o pessoal falou, não, vocês têm que ir embora, seus fascistas, não sei o quê. Aí eles foram embora, teve a briga, né, teve tudo. Mas foi assim, bem assustador, porque... Mas o que você sentiu ali na hora? Você sentiu que aquilo era pra chamar atenção e aparecer ou que era alguma coisa, sei lá, Crítica. autêntica? Sei lá. Autêntico, irmão. Autêntico Eu tô perguntando. Mano. não, foi... É você que tava ali. Não, foi... Eu confesso que eu senti muito medo, porque eu não sabia se eles estavam armados. Porque eu não sabia do que estava acontecendo. Aí depois, eu fui descobrir, assim, saber. Aí foi da página que eu soube que eles tinham uma página só para falar mal de mulher que faz stand-up. E aí eu fiquei, gente, é um submundo, assim, que eu não conhecia, né? Eu não sabia nada. Mas aí eu vi que eles não estavam armados, eles estavam só filmando mesmo, ficaram lá falando as coisas. Aí teve a briga de narrativa, né? Eles falando que eles que sofreram preconceito. E aí, sofreram muito. Né? E aí Tiago Santinelli foi, denunciou, fez o BO, fez tudo e tal. Mas muitas meninas sofrem hate com isso, e eu sofri também, né? Eu descobri, eu também não sabia. Eu descobri, acho que foi no início de junho, assim, teu vídeo tá lá na página deles, que eu achava que a página já tinha acabado, já tinha sido assunto superado. Aí descobri que eles fazem páginas, eles abrem e fecham as páginas e pegam os vídeos das meninas comediantes iniciante, quem já tem um tempo de carreira, as famosas, e eles botam os vídeos, fazem a montagem lá com o Capitão Pátria e já começa o erro de interpretação aí, né? Mas aí eles só jogam hate em cima das meninas, aí ficam falando do corpo, ficam falando de outras coisas que não o texto, né? Que não... E isso, acho que teve teve uma separação, né? Aí ficou uma galera que ficou tipo, a galerinha da direita e uma galerinha da esquerda, sim. assim, tipo, os militantes comediantes da esquerda e os militantes comediantes da direita, né? Você percebeu isso depois? Sim. Meio que Já rolou isso? estavam, pra mim já era meio
claro, como eu falei pra vocês, que eu acho que todo mundo tem um posicionamento, né? Sim, Todo claro. mundo tem uma perspectiva. Já era meio claro, mas ficou mais evidente essa questão da divisão. E dos clubes também, né? Dos clubes que Se tem uma galera. posicionaram. Tem uma galera que não quer se posicionar nunca, tem uma galera. Eu tenho até medo de falar isso, que eu não sei nem. Não sei se vão me cancelar por isso, né? Porque eu Se já. você quiser falar, não precisa falar. Não, tipo assim, mas só ficou mais evidente. E eu tenho o meu posicionamento, né? Eu tenho a minha vertente ali. E com essa galera de direitona, esses red pill, com esse povo aí, eu não quero nem conversa, porque. Foi aquilo que a gente conversou no começo, que falou do referente até o Léo Lins e tal, da Sim. comédia dele. Uhum. Assim, não é uma comédia que me atrai. Uhum. Mas eu respeito. Tem uma Sim, galera que é. gosta tal. E, mano, tudo bem, eu não assisto. É. E Ele eu acho faz o assim, trampo dele, as coisas dele, quem quiser normal, assiste. mas eu acho errado você ir lá. Tanto que eu achasse errado alguém ir lá no show dele e fizesse balbúrdia no show dele. Exatamente. Como eu acho errado ir no show das meninas fazendo. Pô, imagina, as meninas tá começando. E teve muita menina que ficou muito mal com isso, né? Teve. Poxa, imagina você lá, tipo assim. Porque quando você começa, você tá ali, né? É uma exposição muito grande, né? Você tem que se despir de muitas coisas, de crítica, de autocrítica, né? De crítica do pessoal. E aí você gravar, expor e odiar, né? E fazer um ódio. Por que será que eles falam tão mal de mulher, hein, gente? Que não querem eles. É isso. Tem alguma casa que você tem vontade de se apresentar assim? Tipo, puta, aquela casa é o dia que eu vou apresentar lá. Olha, Aqui em São... Não, pode ser no Brasil em geral, né? Tem outras casas em lugares, né? Que... O meu sonho era me apresentar no Clube do Minhoca e eu consegui realizar. Eu me apresentei nos dois legal. palcos. Realizei esse sonho, assim, que eu tinha botado no meu caderninho. E eu ainda nunca me apresentei no Clube dos Barbichas, né? Clube Barbichas, que seria, assim, uma realização também. Mas eu também tenho muita noção de que eu tô começando, sabe? Tipo, eu não quero botar pressão em mim. Eu um quero. caminho, né? Tipo, não é assim. Porque tem uma galera porque, tipo assim, o tempo, você tem que fazer muito show pra ganhar muita prática. Aí tem uma galera que realmente, que tá no corre, que tá fazendo muito show, muita coisa. Mas eu já entendo que eu tenho um tempo um pouco diferente, sabe? Tipo, eu não sei se eu quero estar fazendo, sei lá, vários e vários shows na semana. Eu já sou mais na minha, mais low profile, assim. E no Fuck Comedy, você tem vontade de se apresentar lá? Não tenho vontade. Não, porque eu não compactuo, né, com algumas coisas, com o tipo de piada, então não tenho vontade. Não faz muito seu estilo, né? Não é da minha. E tá de boas. E quem faz lá também não tenho nada. Tranquilo, cada um no seu quadrado, né? É isso, gente. Cada um na sua. É aquele negócio. Se você não pode. Como é que tem um ditado que é: se você não atrapalha. Não é? Se não ajuda, Se não ajuda, atrapalha. isso, esse mesmo. Não quer ajudar, tudo bem, mas também não vem atrapalhar, não. Fica no seu cantinho, fica no meio e tá tudo certo, né? Certo. É isso. Antes de a gente terminar. Nossa, já tá terminando. Não, foi muito rápido. Quanto tempo aí, querido? 2 horas já. 1h53 minutos. Meu Deus, eu falo demais. Tempo passa, sou tagarela, viu? Não. Mas assim que é bom, pô, a gente gosta. Antes de terminar, tinha aquela pergunta onde o convidado se arrepende de ter vindo. Se você fosse pra uma ilha deserta, precisasse levar 3 livros, pudesse salvar 3 livros da humanidade, assim, tivesse fim do mundo, sei lá, você fosse pra uma ilha deserta, pudesse salvar apenas 3 livros, quais os livros que você salvaria? Nossa, essa pergunta é bem profunda, mas eu levaria os 3 do Senhor dos Anéis. Sério? Boa. Sério? Eu sou Tolkien. Eu sou Tolkien lover. Ah, sim. Tolkien lover. Achei que você ia falar alguma coisa mais
Mais Não. clássica, você diz? É. É tipo um Les Miserables, um negócio assim. Pequeno Príncipe. Não, Senhor dos Anéis, pra mim, é uma obra primorosa. É primoroso. Você acha melhor que o filme? Tem como não ser, né? Porque é mais detalhado, né? É Falam, né? diferente, mas é uma adaptação, assim, Você gostou dos incrível. filmes? Muito bom. Os três, a trilogia, né? Os três primeiros. Aí, aquele do Hobbit já foi uma coisa muito comercial Uhum. e muita coisa que não tinha no livro. E agora tá tendo a série, né, do Anéis do Poder, que eu tô gostando. Eu achei bem interessante, assim, a proposta. Muita gente diferente na obra, porque uma das críticas que se fazia, né, aos filmes do Tolkien, do filme do Tolkien, não, do Peter Jackson, é porque não tinha gente preta. Só tem gente branca no filme. Não sei se nossa, e esse mundo? Uhum. Só tem branco nesse mundo? Uhum. Mas também porque Tolkien escreveu num determinado momento, ele tinha, né, a sua perspectiva de vida lá, mas o que ele criou, assim, o universo que ele criou, deu base para muita coisa que a gente gosta hoje, que a gente... Sim. Ai, é maravilhoso, eu amo. Teve um convidado nosso aqui também que gostava muito de Senhor dos Anéis, fez uma releitura, né? É, o Lobão. Lobão? Como que era? Ele fez. Ele gostava muito, ele fez uma releitura bem. E dá pra fugir da realidade, dá pra... É. E ao mesmo tempo tem uma crítica também. Então eu acho muito, muito rico, muito mágico, assim. Muito legal. Você lembra o primeiro livro que você leu? Nossa, não. Não? Boa pergunta. Eu sei que foi na escola. Geralmente na escola, né? Tem É. aqueles livros. Nossa, não lembro. Eu gostava muito daqueles livros da coleção Vagalume. Que você chegou a ler. Sim. Que cada um era uma história muito foda. Quando a assim. gente era criança, os professores passavam mais livros pra gente, né? Tinha um Éramos Sim. 4. Lembra? Esse eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei muito impactada com as crônicas de Veríssimo, que era Comédia para se ler na escola. Eu gostava muito desse livro. Eram o várias capa laranjinha? crônicas. É. Ah, eu tinha isso. Nossa, eu li e reli esse livro, li, relia, li, relia. Eu gostava muito dele. E eu era meio. Porque eu era meio metida gótica, né? Então. Aí tinha que ser meio diferentona. É. Então eu gostava de ler. Ler umas coisas meio antigas mesmo, assim, umas poesias do século XVIII, uns negócios assim, meio. A coisa bem diferentona. Tem que ser diferentão. O primeiro livro que eu li foi acho que o Bejial, o Bom Gigante Amigo. Teve até filme esse tempo, saiu dele. Nossa, Foi o mas eu primeiro devo ter livro, lido, sei lá, tipo. Acho que pode ter sido um gibi, eu não sei. Ah, gibi. Não, o primeiro gibi que eu li foi da Turma da Mônica. Turma da né? Mônica. Não, acho que- Ah, Turma mas da acho que, Mônica. tipo, da galera da nossa época, a introdução à leitura, querendo ou não, era gibi, né? Não tem como. Tinha muito nas escolas gibi, tinha né, as bancas de revista. Aqui em São Paulo é interessante, tem muitas ainda. Lá Sim. no Centro Cultural, ali na Vergueiro, tem a Não sei se existe. Deve existir, a Gibiteca. Que Né? legal. Você faz uma carteirinha, você tem direito a levar por semana 3 gibis. 3 gibis pra casa. Só que aí tem uns séries que é num pacotinho, assim, né? Que eles colocam por número. Uhum. Aí cada pacotinho é considerado um. Então, quando eu era pequeno, ia lá, pegava histórias do Homem-Aranha, do Ai. Batman, que eu não curto. É DC. Ele é Marvete. Eu pegava histórias do Homem-Aranha, assim, tudo, assim. Assim, na Gibiteca, bem legal. Miranha. Quando eu conheço uma pessoa assim, eu sempre pergunto pra ela qual que é o personagem favorito da Turma da Mônica. Pra eu puxar a personalidade dela. What the fuck? Eu gostava de Magali. Magali. Eu Você, sempre qual que era a sempre gostei de Chico Bento. Chico É bem Bento. sua cara mesmo, né? Não sei. Entendi, Gostei. faz sentido. Parece Ah, sentido. eu gostava também daquela que era Tina, adolescente. Ah, Tina, adorava. É. Viu, chegou a ver o filme da Turma da Mônica? Não. Os caras, a Tina, esses personagens, assim, mano, os caras ficaram muito legal. Foi. Porque você fica pensando, puta, vai ficar meio estranho, né? No live action, né? Mas ficou muito legal.
A Tina ficou Massa. perfeita. Não assisti, não. Esse aí eu fiquei devendo, porque eu lia gibi, gostava, mas não era assim. Então, tava lá no stream, né? Eu tô começando a assistir Cavaleiros do Zodíaco, porque eu lembro quando era pequena, passava, mas eu dizia, essas coisas. Cavaleiro Zodíaco, mano, É. meu coração. Aí eu tô, tipo assim, não, vamos dar uma chance, vamos assistir, né? É que Eu a gostava de primeira, a outros. primeira parte dos Cavaleiros é meio chata, porque o diálogo é meio repetitivo, é meio estranho. Mas eu achei bem depois legal, assim, a estética. Eu gostava de Dragon Ball, eu gostava de Digimon, de Pokémon. Mas quando eu era muito pequena, que passava Cavaleiros do Zodíaco no fim de semana, eu gostava de assistir Bananas de Pijama. Bananas de Pijama. Quando eu era pequenininha, eu queria assistir outras coisas, aí eu não gostava muito. Mas hoje eu já gosto, assim, eu já assisto. Mas eu era mais B1 e B2. B1 e B2. Não é porque eu assistia, viu, gente? Ursinhos Carinhosos. Ai, Caverna do Dragão. Caverna. Nossa, Caverna do Dragão. Mora no coração. Mora no coração, O velho. Prestor. Idiota. Mas era mó legal. Eu adoro. Eu gostava do unicórnio. A Uni, né? O Bob, O Uni né? sempre estragava a festa, né, pra eles ir embora, né? Não, mas é Uni, né? Gostava dele, muito legal. Eu adorava. Todos, assim, gostava muito. Certo. Mas é isso, galera. Eu que agradeço, né, o convite e a conversa, que eu falei demais. Não. Nada, que isso foi legal. Nunca. Pelo menos tem material, né? Nunca é demais, nunca é demais. Espero que você tenha gostado do Adorei. papo. A gente gostou bastante também. É muito legal, assim, a gente trazer pessoas diferentes, assim, do nicho que a gente costuma trazer, que é mais da música e tal. Essa troca de informação, cara, gostei Sim. bastante. Espero que você tenha gostado também. Gostei. Rafa, Isso. muito obrigado por hoje, mais um episódio. Rafa tava cansado, né? Ele veio correndo, ele chegou Ele tá atrasado, meio você viu, né? Ele tá meio cansado. São Paulo. Ele tá meio. Acho que São Paulo deu uma. Tá me É que é sugando. segunda-feira, né? E olha que eu saí de férias hoje, hein? Meu Ih. primeiro dia de férias. Coitado. É que o episódio tá sendo gravado na segunda-feira, gente. Saiu de férias e já tá trabalhando. Duda, obrigado aí mais uma vez. Imagina, eu que agradeço de coração a presença aí, Eu que valeu por ter agradeço, vindo aí, obrigada. papo foda. Cara, sempre que Obrigada. você precisar de alguma coisa, quiser divulgar alguma coisa, a gente tá de portas Tá abertas. bom, Pode vir aqui, tá? Sim, Eu agradeço também sua vinda aí, da hora trocar uma ideia com Obrigada. você. E é isso, né? Encerrando mais um Dona Mara Cash. Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no X, no Facebook. A gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. A gente vai deixar nosso QR Code também, aí você que gosta do nosso trampo aí, quiser dar uma patrocinada, fique à vontade, deixa o like, compartilha. E é isso. É isso aí, tá decorando bem, hein? Eu faço, é os 55 episódios pra decorar isso, eu não, né? Mas é isso. Valeu! Muito obrigado, falou. Valeu, galera. Tamo junto. E eu já tô na Jujuba aqui. Ah, Opa, fica à por vontade. favor. Essa aqui é a estrela. Estrela, viu?